sempre muito bom aqui no ginásio do Taquaral. E para você que está chegando agora, estamos ao vivo no YouTube da CBN Campinas, Esporte CBN Campinas, youtube.com/Esporte CBN Campinas, e você vai acompanhar ou começar a acompanhar a partir de agora também o jogo com imagens para você, as duas equipes já batendo bola em quadra, as duas equipes já definidas de forma oficial, já escaladas. Ainda não, Pio. Não? Ah, que maravilha. Aliás, era essa pergunta que eu ia fazer para você, viu, Marco Guarizo? Oficialmente os que iniciam a partida não divulgados, Marcão? Eu tô pegando aqui com o delegado da partida nesse momento. 7, 5, 6 e 7. Já você passa, já você vai passar pra gente então. Renata Rondini, 40 dias que o Vôlei Renata teve nessa preparação, na volta aí do técnico Horácio de Leu, toda essa reformulação que aconteceu na equipe do Vôlei Renata. É um tempo suficiente para conhecer esses jogadores? Obviamente que já conhecia a maioria deles, mas para entrosar esses atletas e fazer com que dê liga para um início de campeonato, que com certeza esse entrosamento vai acontecer ao longo da competição. Mas é um tempo suficiente esse de preparação, Rê? É um tempo de convivência, na verdade. Esses 40 dias aí de preparação para estrear no estadual é muito mais voltado aos exames médicos, né, de cada atleta que chegou aqui, a conhecer o seu staff, a sua equipe médica, a sua comissão técnica, preparação física, porque os atletas vêm de férias, todo mundo precisa aproveitar um pouquinho uma vida sem a disciplina tão grande dos dias de jogos do vôlei. Então o pessoal viaja um pouquinho mais, solta um pouquinho mais a alimentação e também curte um pouquinho mais a vida, não tão disciplinada como é no período de competição. Então é hora de se encontrar de novo, para quem está chegando a Campinas, a conhecer um pouquinho da cidade, com os companheiros de clube, né, os atletas realmente se conhecerem, começar o trabalho com a comissão técnica e focado principalmente nessa primeira etapa de preparação física e exames médicos. A parte tática foi trabalhada, teve treino em quadra, teve até 2 amistosos aí preparatórios a semana passada entre o Vôlei Renata e Atibaia, Vôlei Renata e o SESI também, para dar uma aquecida em jogo mesmo, em ritmo de jogo. Mas agora é ao longo desses primeiros jogos de Paulista que eles vão ganhar realmente entrosamento, e a partir de agora, dessa semana, o esquema de treino muda, a intensidade dos treinos também. Então o vôlei é diferente um pouquinho do futebol, que o pessoal está mais acostumado, que quando fala, tem a pré-temporada do futebol e aí a hora que estreia em campeonato, começou o campeonato, tá valendo. O vôlei, ele engrena um pouquinho ao longo da primeira parte de estadual. Ele demora um pouquinho mais, porque como a gente sempre fala, a gente tem um maestro, que é um levantador, e aí ele vai orquestrar cada peça dele ao longo dos jogos, desse entrosamento, e não é só no treinamento físico, mas na convivência também, nos treinos táticos. Os atletas começam a se conhecer tanto que já sabe o tempo de bola de cada um, no olhar sabe para onde o levantador vai mandar, fora todas as marcações ali que o pessoal fica falando, a leitura dos dedos, né, na marcação da jogada do levantador, mas tem um entrosamento aí de olhares, de velocidade de bola, de toda a parte tática que o de Leu vai imprimir a esse grupo, e falar assim, cada treinador tem seu estilo. Sim, tem seu estilo, mas ele adapta o seu estilo conforme o elenco que ele monta. Então acho que a gente vai ver um de Leu essa temporada também diferente do que foi, um pouquinho, né, diferente. Claro, ele tem uma assinatura dele, mas um pouquinho diferente do que ele foi nas outras temporadas. Ele ficou aqui de 2016 a 2021, então tem uma boa história. Já é o treinador que mais comandou o Vôlei Renata e vai mostrar mais um pouquinho da sua história, mas com certeza com pinceladas diferentes, justamente por conta do elenco que está em quadra. Pio, deixa eu só rapidamente agradecer, Guarizo, a grande audiência já aqui no YouTube Esporte CBN Campinas, Mundo Vôlei, grande abraço para você, o Narimã Bege, o Renato Silva Andreato, Lucas França, Elderson Gomes, Ricardo Levenstein, também o Professor também, que tem aqui o nick Professor, Cristiano Salvione chegando aqui no YouTube, Varelo Dantas, Eduarda Moura,
Gente, já tem muita gente participando aqui no Lucas YouTube da Simeonato. CBN Campinas. Lucas Simeonato, que coisa boa. A gente vai trazer ao longo da transmissão todos os nomes. Pode ter certeza disso, as participações com a gente no YouTube da CBN Campinas. E aí, Marco Guarizo, times agora já definidos, Marco? Agora já definidos e escalados. Então, com Marco Guarizo, com a trilha do Vôlei CBN... Direto com Elton Grimaldi nos comandos técnicos lá no estúdio da CBN Campinas. As escalações de Vôlei Renata e de Santo André. Marco Guarizo. Vamos lá, Rafael Pio, repetindo a escalação do Vôlei Renata para quem está chegando agora. Camisa número 4, Lucas Borges. 8, levantador Demian Gonçalves. 10, Nicolas Lasso. 11, João Franque. 16, Felipe Brito. 19, Lucas Fonseca. E o líbero é o Alê, 17. O Santo André começa a partida com Matoso, número meia dúzia. Nasser, ex-Vôlei Renata, número 7. Molina, camisa número 9. Marcos Vinícius, 10. Caio, número 13. GG, número 15. E o líbero é o 5, Dayan. Essas as duas equipes. Vôlei Renata definido, Santo André já definido. Aquele último cumprimento, aquela última energia positiva sendo passada pelos atletas. E agora aquela história, Renata Rondini, times já prontos, a bola sobe e aí é colocada à prova toda a preparação antes desse Campeonato Paulista, Rê. Agora é aquela hora gostosa de estrear e pôr o serviço em quadra, né? Acaba um pouquinho daquele foco só no treinamento, que vai continuar a temporada toda, mas vai quebrando um pouco da rotina na hora que vem para o jogo. É hora de executar, é hora de ser estrategista dentro de quadra, de ter força, de ter velocidade, de ter salto. Uma hora uma jogada vai dar certo, uma hora não vai, e ali vai se criando essa história desse campeonato. E é muito gostoso de você ver pro esporte, pro vôlei nacional, pro vôlei estadual, ver o Santo André vindo para a quadra, renovado aí com a sua equipe jovem. E novos nomes vão surgindo, vão aparecendo e criando um pouquinho mais de força para essa modalidade que já é tão apaixonada, né? Que o brasileiro ama e acompanha. E aqui em Campinas não é diferente. A gente acompanha há muito tempo, a torcida gosta muito e é sempre bom ver os times, as novas gerações chegando e os novos times ganhando força. Porque a gente fala que não é fácil levar um projeto esportivo nesse país, não é fácil colocar um time de vôlei para disputar as primeiras categorias, a categoria especial, seja no estadual ou seja na Superliga. Então hoje a gente sabe que é a hora da bola subir e emoções que vão acontecer para quem está na arquibancada e para quem está em quadra. E deixa eu mandar um grande abraço para um parceiro nosso a partir de hoje, webvolei.com.br. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias do voleibol pelo Brasil, pelo mundo, webvolei.com.br, junto com a gente aqui na CBN Campinas. Um abraço para o Daniel Bortoleto, valeu Dani pela parceria. E a bola vai subir, vai começar o jogo, 19 horas mais 28 minutinhos, tem 2 minutinhos aí para o horário oficial da partida. Muita gente chegando aqui com a gente no YouTube da CBN Campinas, youtube.com/esportes CBN Campinas. Mande a sua mensagem, já vamos chegando a 300 pessoas acompanhando a transmissão junto com a gente. Valeu, Nicolas Varjão. Um abraço pro Ouriço, GG também, Salsa e Cebolinha, Renato Caçador, valeu Luciane Pereira, tá em Uberlândia. Vai começar o jogo e o primeiro saque é da equipe do Santo André. Deu recepção, levantamento do Demian Gonçalves lá no meio de quadra, essa bola volta fora. E é o primeiro ponto do vôlei Renata. O Lucas Borges veio na força, Marco Guarizo. É o cartão de visitas, primeiro jogo dele pelo vôlei Renata, já o primeiro ponto. O próprio, não, agora é o outro Lucas, é o Fonseca que vai pro saque. A gente vai conhecendo, ainda bem que quem tá no YouTube tem imagem, mas o vôlei Renata tá na frente e o saque é do Fonseca. Vem Lucas Fonseca pro saque, a torcida já conhece
já tá conhecendo, gritando Lucas, Lucas, Lucas. Deu recepção lá no fundo, levantamento. Olha que bela defesa do vôlei Renata. Demian Gonzalez veio aqui na ponta para a tentativa do Lucas. Recepção lá no fundo, quadra. É o primeiro rally, levantamento na ponta. Bola no chão. Mas a arbitragem tá marcando a invasão e tá marcando o ponto pro time do Santo André, Guarizo. Na verdade, a condução, né? Foi ali uma enterrada de basquete que tentou fazer o camisa 16 do vôlei Renata, né? O Felipe. O ponto é do Santo André, tá tudo igual, 1-1. Vem o Molina agora pro saque. Ele vai soltar o braço, vai na pancada. Felipe na recepção, levantamento do Demian Gonzalez. Aqui na ponta para a tentativa do Lucas Borges. Essa bola volta pro time campineiro. De novo com o Lucas Borges a recepção e essa bola vai direto para fora. Na parte verde da quadra é o segundo ponto do vôlei Renata. Esses primeiros pontos muito disputados, hein, Marcão? Bastante disputados, é o que a gente falou, né? O entrosamento vai aparecendo, o ritmo de jogo vai aparecendo e essa contou um pouquinho com a sorte também o vôlei Renata, porque a bola quando bateu na defesa do Santo André, ela voltou e caiu do lado verde da quadra por pouquinho. 2-1, tá na frente a equipe campineira. Vem Lucas pro saque. A recepção foi ruim. Ale, Demian Gonzalez, levantamento! Lá no meio de rede. E essa aí é aquela que não tem espaço, que não tem ninguém para conseguir subir o paredão. Terceiro ponto do vôlei Renata, Marcão. Exatamente. Acertou o tempo da bola, não tem bloqueio que chegue. Foi muito bem agora o Felipe Brito para colocar essa bola no chão. Já vai abrindo vantagem o vôlei Renata nesse começo. 3-1, 2 pontos a vantagem, você acompanhando a estreia do Campeonato Paulista aqui na CBN Campinas. Recepção de novo, é ruim, levantamento, mas sobe o bloqueio. Sobe o bloqueio ali no meio de rede. Veio na tentativa o Frank para jogar essa bola na quadra de Santo André. Essa bola ficou na quadra do vôlei Renata, segundo ponto do time andréense, Guarizo. Ergueu o muro, né? Numa bola muito marcada ali na entrada de rede. Acabou ficando no bloqueio triplo. Camisa número 11 da equipe do vôlei Renata, diminui Santo André. Tem o GG pro saque. Olha o bloqueio subindo de novo, mas essa bola vai direto para fora. Na tentativa ali no meio de rede do Felipe Brito, ele explorou o bloqueio. Essa bola vai direto para fora. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Camille Vicente chegando com a gente, parabéns pela transmissão, valeu Camille. Aos pouquinhos a gente vai melhorando também a nossa transmissão, tudo muito novo, tanto pra gente aqui no YouTube do Esporte da CBN Campinas, nós que estamos acostumados a transmitir pro rádio no FM 99.1, agora também no YouTube da CBN Campinas. Aos pouquinhos a gente, claro, vai melhorando para você, mas muito feliz em poder trazer para os nossos ouvintes e também internautas imagens da partida. 4-3, o Santo André pode empatar o jogo, levantamento, essa bola tá na quadra, o Marcos Vinícius jogou pro outro lado, empata o jogo Ramalhão, Marco Guarizo. Com muita coragem, né? Na entrada de rede, encarou um bloqueio duplo ali, colocou essa bola no chão, pra cima do bloqueio, empata o Santo André, 4-4, quem tá no saque é o camisa número 7, o Nasser, esse vôlei Renata. Vem o Nasser pra pancada, deu recepção, lá no fundo, levantamento na ponta, essa bola volta de graça, João Frank faz a recepção, a tentativa, fica pra equipe de Santo André, vem de graça, Ale, levantamento, Demian Gonzalez aqui na ponta, olha que bela defesa e que belo rally, mas essa bola não vai voltar, não voltou por dentro, levantamento, tá no chão. Tá no chão e vibra demais o vôlei Renata. O Felipe Brito cravou essa aí, Marco Guarizo. Na verdade foi o Lazo, né? E depois de uma defesa espetacular do time de Santo André, que foi buscar essa bola quase na arquibancada. Depois vem o argentino para colocar no chão. Volta a comandar o placar o vôlei Renata. E no saque tá o camisa 16, o Lucas. Renata Rondini, início de jogo equilibrado e bom jogo até aqui, hein, Rê? Um bom jogo até o momento.
aquele começo, né, de jogo, de campeonato, as equipes se conhecendo, esperando um pouquinho, ver por onde vai sacar, por onde vai atacar. Uma grata surpresa que o time do Vôlei Renata aqui sacando forte e ao fundo da quadra, desculpa. Isso já me traz uma outra experiência para esse ano, que foi alguma das dificuldades da última temporada. E assim, Santo André também começou um pouquinho mais devagar, só observando, mas já está entrando no jogo e está dando bons duelos, bons ralis no jogo. E fora que a gente vê aí, reencontrando aqui em Campinas o Nasser, que o ano passado, na última temporada, teve uma boa experiência na Superliga com a lesão do Evandro. Ele teve jogos duríssimos pelo Vôlei Renata na Superliga, ganhou uma boa bagagem, uma boa experiência e está trazendo isso para o time de Santo André nesse momento. Então assim, o que a gente está vendo agora aqui em Campinas é um jogo cadenciado. Ninguém está disparando, ninguém ainda está mostrando, vamos dizer assim, todas as suas garras, mas o jogo tem tudo para crescer em quadra. Joyce Pinto, valeu muito a iniciativa da transmissão ao vivo, muito show, sou do Rio de Janeiro, estou podendo curtir o jogo. Hilda Jesus, Gregori, na torcida, filho. É a mãe do Gregory, que maravilha. Flávia Oliveira, que máxima essa transmissão, amando ver o jogo. E o Alexandre Zanin, parabéns pela iniciativa em transmitir o melhor esporte, Vôlei Renata sempre. Muita gente acompanhando com a gente aqui no YouTube da CBN Campinas. 7-5 jogo, hein? Atualizando aqui o placar para você. Veio o contra-ataque, é do time de Santo André, que explora o bloqueio, consegue marcar o 6º ponto, o Ramalhão. Forte esse time também, hein, Marco Guarizo? É forte o Nasser, né? Que como a Renata estava falando, que era um substituto ano passado. Aqui é o cara da pancada no time do Santo André, né? As bolas são direcionadas para ele. Mais um ponto do Nasser, 7-6. Só lembrando, né? Que do Vôlei Renata está desfalcado do Adriano, que está com a seleção brasileira. Exatamente, e agora a recepção do Alê não foi das melhores, a bola ficou direto na rede, por isso é mais um ponto para a equipe de Santo André, que empata o jogo 7-7, tudo igual nesse início de primeiro set. Para quem achava que poderia ser um jogo tranquilo, que nada, voleibol não tem jogo tranquilo não. Recepção é do Felipe, levantamento no meio de rede. E aí foi inteligente o central de Campinas colocando essa bola na quadra. O Lucas Fonseca pegou com a pontinha dos dedos, Marco Guarizo. Foi o Frank, né? Ele tirou completamente do bloqueio. Com essa pontinha de dedo, ele jogou a bola pro alto. Aí não tinha cobertura da defesa do Santo André. 8-7, Renata na frente. Foi o 19 nessa aí, colocou lá na ponta, né? Olha o levantamento. Vem recepção. Demian Gonzalez conseguiu salvar. Levantamento do Alê, tudo invertido. Olha, deu defesa lá na ponta. É do Dayan. Consegue colocar essa bola lá na quadra, o Nasser. O time de Santo André não dá mole não, o jogo tá tudo igual, 8-8, Marco Guarizo. Além de não dar mole, o Nasser tá inspirado, né? Aquela história de lei do ex que a gente tá acostumado no futebol, a bola vai sempre pro Nasser, ele coloca no chão, tudo igual, 8-8. 8-8, vem agora pro saque ali o GG, e que bom saque, boa recepção também do Vôlei Renata, deu Dayana, defesa, levantamento aqui na ponta, sobe o bloqueio, Santo André vira o jogo. Pra colocar essa bola no chão, muita comemoração ali do Matoso, tá na frente o time andreense, Guarizo. Foi muito bem o Matoso, né, pra fazer essa defesa, vai lá conversar com a arbitragem, porque ficou pedindo uma invasão aqui o time do Vôlei Renata, mas nada disso aconteceu não, Santo André muito valente, mais um ponto e vai pra frente, a rima foi sem querer. Vem Matoso pro saque. Recepção complicada, hein? Levantamento aqui na ponta para colocar essa bola direto para fora. Mas está reclamando ali o Lucas Borges de que essa bola teria tocado em alguém na defesa, né, Guarizo? Olha, foi a arbitragem de baixo que viu o toque. Aqui no ângulo que eu tô, para mim a bola tinha ido direto para fora. Mas foi aceita, foi acatada a reclamação, tá tudo igual, 9-9. Vem pro saque o camisa número 19 do Vôlei Renata, o Lucas Fonseca. Vem Lucas Fonseca agora pro saque, 9-9. Um abraço
aqui para Vitória, lá de Araçatuba. Ela tá acompanhando o jogo e vendo o próximo adversário do vôlei futuro, que é exatamente o vôlei Renata. Olha, o Matoso foi lá no fundo. Dayan tem que devolver essa bola de presente, de graça. Olha o bloqueio! Espetacular o bloqueio para cima do Felipe Brito, que tentou virar essa bola. É mais um ponto pro Santo André, 10-9, Guarizo. Levantamento saiu um pouquinho curto, né? Quando o Felipe Brito tentou consertar, o bloqueio estava armado para cima dele. Coloca no chão o Santo André, 10-9. Que começo de partida do time do ABC. Início muito forte, muito forte. Continue mandando aqui o seu recado no YouTube da CBN Campinas e dá o seu like, ajude o canal de esportes da CBN Campinas, que é um canal recente criado agora, um canal novo a crescer ainda mais. Então faz o seguinte, se inscreve lá no nosso canal, deixe o seu recado, deixe o seu like, compartilhe a transmissão, porque vem surpresa nas próximas transmissões. Nós teremos sorteios, inclusive, camisas do Vôlei Renata autografadas pelos atletas para você que acompanha a nossa transmissão. Deu recepção do Dayan lá no fundo, levantamento, a tentativa do lance, sobe o bloqueio! Bloqueio do Vôlei Renata, essa bola tá no chão, tá na quadra. É o 11º ponto do time campineiro, que volta a assumir a liderança do placar, Marco Guarizo. Chama o seguro que essa bateu no muro. É ponto do Vôlei Renata, um belo bloqueio ali do Felipe Brito. Passa à frente de novo a equipe campineira. Gostei dessa. Levantamento, olha o Matoso, consegue, invadiu. Porque ele vai tentar puxar essa bola, porque a recepção não foi das melhores, e aí o Matoso por cima acaba invadindo o 12º ponto do Vôlei Renata, Guarizo. A mão veio aqui na arquibancada quase, invadiu demais. O time do Santo André reclama bastante, mas passou a mão inteira do levantador na tentativa de consertar essa bola. Abre 2 desde o início do jogo, né? Desde 4-1, 3-1, que o Vôlei Renata não abriu uma vantagem de 2 pontos. Renata Rondini, 12-10, o jogo disputadíssimo. Você esperava, Rê, tanta disputa nesse começo de partida, Rê? Eu esperava, porque começo de campeonato estadual, as duas equipes, primeiro que é um campeonato de tiro curto, não dá espaço para bobeira, é um turno único, todo mundo se enfrenta e aí todo mundo quer descansar nas quartas de final, quer ficar em primeiro e segundo nesse campeonato, que depois o Guarizo vai trazer aí os detalhes pra gente desse regulamento do Paulista. Então, assim, não tem jogo morto no estadual, é vencer e vencer para correr nessa velocidade rápida para garantir vaga para a semifinal, de preferência sem passar pelas quartas. Então, aqui em Campinas, o que a gente está vendo é isso, 2 times vibrantes, claro, se ajustando em quadra ainda, ganhando ritmo e tudo mais. Só que de um lado, o Vôlei Renata variando no seu ataque, descendo o braço, e por outro lado, a gente tem o Santo André muito bem postado na recepção e fazendo vira-bola. Então, assim, só quem tem a ganhar somos nós e o torcedor. E esses que estão nos acompanhando pelo YouTube, os torcedores de vários times de vôlei, inclusive os nossos próximos adversários aqui de Campinas, e até mesmo o pessoal da torcida do Santo André, pode mandar comentário pra gente, pode contar um pouquinho dos bastidores dos seus times, que a gente adora uma boa história, né, Pio? Ah, não tenha dúvida disso, a gente adora essas histórias. Pontaço agora do Lucas Borges, é o que a gente diz, lá no 3º andar, né, Guarizo? Teve que ir no 3º andar porque o Santo André tá pegando tudo, né? Chegou a empatar 12-12, agora o Lucas Borges coloca o Vôlei Renata de novo na frente e vai pro saque o Frank. Recepção do GG, vem lá no fundo, o Matoso faz o levantamento, o próprio GG busca o fundo e aí força demais. Tentou reclamar que essa bola tocou no bloqueio, não tocou não, ela foi direto para fora, forçou o GG, por isso é o 14º ponto do Vôlei Renata, 14-12, anunciando que na sequência tem jornada do futebol CBN Campinas, Ponte Preta e Brusque, com a narração de Roger Williams, que já está aquecendo os motores, aquecendo a garganta. Vem o Lucas pro saque, ele tira o peso da bola, recepção é do GG, ruim, de novo, levantamento, Demia Gonzalez! Vem lá
de trás, cresce o ataque do vôlei, Renata vira mais uma, 15º ponto, 15-12, Marco Guarizo. É a pipe, né? Aquela bola para trás da linha dos três, tirando do bloqueio com exatidão, com precisão no ataque. Abre 3 pontos o vôlei, Renata, e para o jogo técnico Marco Antônio Madeira, da equipe do Santo André. E veio o Lucas Fonseca na potência. Dá para perceber, Renata Rondini, nesse início de jogo pelo menos, que o time fisicamente ele é um pouco mais forte do que o da temporada passada, tanto pelas pancadas que a gente tem percebido em quadra, Rê. É um time mais forte, sim, o elenco mais forte do que fisicamente, do que foi a última temporada, e como o Guarizo já comentou também, com uma estatura um pouquinho maior do que foi a última temporada aqui do vôlei, Renata. Isso faz diferença em quadra, sim. Eles chegam descendo o braço, dá até medo um pouquinho, tem horas, tem umas bolas que a gente acha que vai estourar a quadra. Para quem está nos perguntando aqui, cadê Adriano, menino de ouro? Cadê a contratação Felipe Roque? Cadê os meninos? Eles estão com a seleção brasileira, foram convocados aí pelo Renan para essa fase de treinamento e preparação para o Campeonato Mundial. Então, nesse dia que acontece, o Campeonato Mundial acontece agora em 26 de agosto até o início de setembro. O elenco ainda não está fechado, o Renan fará alguns cortes, mas aí acreditamos que é uma grande possibilidade. Adriano, com certeza, de ir com o grupo para a disputa do Mundial. Felipe Hopp, que tem dois concorrentes fortíssimos por essa vaga na seleção brasileira, que é o campeão. O Wallace, todo mundo conhece, já é fera e ídolo da torcida brasileira e defende essa seleção com toda a garra. E tem o Darlan do SESI também treinando lá na seleção brasileira nessa posição do Felipe Roque. Mas estamos aí torcendo que seja uma boa fase de treinamento, e por isso que os meninos Adriano e Felipe Roque, que foi contratado essa temporada, não estão por aqui. O menino de ouro Adriano, apesar de jovem, já é uma referência para a seleção e faz falta aqui no vôlei, Renata, mas a experiência de seleção acrescenta no clube, e o clube também tem outros atletas para iniciar esse campeonato paulista. Mas aí na Superliga, certeza que a torcida campineira e a torcida do Brasil vai poder ver os dois em ação aqui pelo vôlei, Renata. E mais um ponto de bloqueio do Santo André. São muitos os pontos de bloqueio do time andreense, hein, Guarizo? Exatamente, tanto que vai fazendo mudanças. O técnico Horácio de Léo, né, vai tirando o Frank, colocando o Lima, que é um jogador remanescente do ano passado, tentar subir um pouquinho, fazer a diferença, porque está um pouquinho marcado nesse início de jogo a equipe do vôlei, Renata. 16-13, Ace! O Alê foi com a mão mole. Ace pro time de Santo André, que vira. Que bela bola agora em Guarizo do Nasser. É o próprio Nasser, né? O que a gente fala da lei do ex, ele quer jogar tudo que ele sabe mais um pouco hoje. A diferença é de 2 pontos, 16-14, está na frente ainda o vôlei, Renata, mas para o jogo o técnico Horácio para tentar frear a reação da equipe andreense. Mandar aqui abraços no YouTube, que tá bombando. Somos mais de 700 pessoas acompanhando a nossa transmissão. Deixa eu achar uma mensagem aqui muito especial. Achei aqui, ó. É o Carlos César Barros. Sou o pai do Dayan. Somos do Acre. Olha que coisa boa, Rê. O senhor Carlos César Barros, pai do Dayan, o líbero da equipe de Santo André, lá no Acre, acompanhando a nossa transmissão. Argel de Souza Leite, o Felipe Brito é muito bom. Concordo. Valdeci Ferreira, boa noite, valeu pela transmissão para os fãs de vôlei, nós agradecemos. Narimã Best, boa noite. Leandro Mariano, a CBN está de parabéns. Boricuá de Pura Cepa. Olá, olha só. Olá, sou de Porto Rico, eu amo o Brasil, gostaria de visitar o Brasil no futuro, amo a cultura, a música, tudo no Brasil, que maravilha. Esse é o bom do YouTube, a gente atinge os 4 cantos do mundo e, claro, a nossa região pelos 99.1, que nos alegra, Rê. Não, a gente pode levar o vôlei para todo mundo, todos os apaixonados pela modalidade podem acompanhar. O Campeonato Paulista é sim o estadual mais pegado, mais brigado, tem grandes atletas disputando, e quando a gente vê, né, o pai do Dayan comentando que está podendo ver o filho jogar, eles são do Acre, vocês têm noção de quantos talentos a gente tem por esse Brasil, que é gigante?
Quantos times de vôlei a gente tem aí começando o trabalho de base, revelando talentos, uma molecada aí dos seus 10, 12 anos descobrindo o vôlei, que pode se tornar aí nossos futuros jogadores de seleção brasileira. Então é bonito de ver que o vôlei está em todos os cantos do nosso país e assim, talento pra gente não falta. O que a gente ainda sempre fala e batalha muito é que cada vez mais tenham times profissionais e estruturas para acolher todos esses talentos. 18-15, 3 pontos a vantagem do vôlei Renata, Marco Guarizo. Exatamente, no ataque agora do Nicolas Lazo, né? Mais uma vez o argentino encarando o bloqueio, coloca essa bola no chão, volta a comandar o jogo, o vôlei Renata. Demian Gonzalez fez o saque, recepção, levantamento e essa bola tá na quadra. O Nasser vira mais uma, marca mais um ponto para a equipe de Santo André, 18-16. São 2 pontos a vantagem do vôlei Renata. Você acompanhando a nossa transmissão direto ao vivo do ginásio do Taquaral, em Campinas, primeiro set, Campeonato Paulista. Recepção é do Nicolas Lazo, levantamento lá na ponta. É aquela que não dá a mínima chance de recepção, porque essa bola vem rápido e essa bola vem muito forte. Virou mais uma o Lucas Borges, Guarizo. E virou muito bem o Lucas Borges, né? Subindo para cima do bloqueio sem tomar conhecimento. Bola direta no chão, sem desviar em ninguém. 19-16, segue na frente o vôlei Renata. Lazo vem na pancada, toca na fita, mas vem para a quadra da equipe de Santo André, explora o bloqueio. Nasser consegue colocar essa bola na quadra, na parte verde da quadra. Mais um ponto da equipe de Santo André, 19-17. É o primeiro set do jogo. Já tivemos 2 pedidos de tempo, um para cada lado, jogo disputadíssimo nesse primeiro set. Vem o Matoso agora para o saque. É o camisa meia dúzia de Santo André, querendo diminuir essa vantagem. Bom saque, recepção do Lazo lá no fundo, levantamento lá na ponta para virar mais uma. Para jogar essa bola na quadra, para virar mais uma. É o 20º ponto do vôlei Renata, Marco Guarizo. Essas bolas na entrada de rede do Demian Gonçalves estão entrando, né? Mais um grande ataque do Frank, agora batendo uma diagonal para colocar 3 pontos na frente. O vôlei Renata, 20-17. Vai para o saque o Lucas. Vem Lucas Fonseca pro saque. E é na pancada, hein? E é na pancada. Será? É na pancada. Deu recepção lá no fundo. Levantamento. Não se entenderam por ali agora, Guarizo, o Demian Gonzalez e o Lazo, né? Porque isso é que eles falam a mesma língua. Isso. Mas eles não se entenderam. E também fez mágica ali o levantador, o Matoso, né? Porque ele conseguiu consertar uma bola que o passe não tinha saído bom. Aí depois pegou o corredor aberto, ponto do Santo André, 20-18. 2 pontos ainda a vantagem. A gente vai chegando naquele momento importante, né? Do primeiro set, momento de definição, recepção da levantamento do Demian Gonzalez no meio de rede para virar mais uma bola, para marcar o 21º e colocar 3 pontos de vantagem, Marcão. Bola rápida, né, pro Felipe Brito, fazendo, ficou até com a 16 do Lucão, né? A jogada que o Lucão gostava de fazer aqui da equipe do vôlei Renata foi feita agora pelo Felipe Brito. 21-18, faltam 4, vai fazendo mudanças Horácio de Leu nesse fim de primeiro set. Vem para quadro o Everaldo, levantador reserva, né? Na inversão do 5-1. E vai ali para a rede o camisa número 9, o Pedro Henrique, que é ponteiro. Pedro Henrique em quadra, Everaldo em quadra, estreando com a camisa do vôlei Renata. E é o próprio Everaldo quem vem agora para o saque. A torcida vem junto com ele. A expectativa do vôlei Renata de conseguir abrir uma vantagem neste primeiro set e fechar o que seria 1-0 no jogo. Deu defesa, levantamento do Matoso lá na ponta. Rapaz do céu, é aquela bola que sobe o bloqueio, mas ela vem tão forte no ataque que não tem como segurar, né, Guarizo? Ela acaba passando, escorregando pelo corpo dos jogadores do bloqueio, né? Por muito pouco ela não volta para outro lado, mas aí ela vai na rede do lado do vôlei Renata. Diminui o placar a equipe do Santo André, 21-19, o vôlei Renata tá na frente. O cara se esconde atrás de mim para eu não ver o número dele, Pio. Vem pro saque. Deu, aliás, número pequenininho da equipe do Santo André, né? Olha o Matoso, conseguiu a recepção, levantamento, ela na saída de rede, deu defesa. Olha o contra-ataque do vôlei Renata, mas vai voltar de graça pro Santo André. Olha o rally, levantamento, toca no bloqueio, Lucas consegue a recepção, levantamento na ponta!
pra vibrar, pra virar mais uma. Essa aí o Frank não tomou conhecimento não, Marco Guarizo. Que encarada pra cima do bloqueio, hein, Pio? Mais uma diagonal batida pelo Frank, essa na saída de rede. Levantamento sensacional do Everaldo também. 22-19, com raiva o Frank nessa bola, vai ele pro saque. Vem o próprio Frank, 3 pontos a vantagem do vôlei Renata. 22-19, Frank, ele tira o peso da bola. Matoso conseguiu o levantamento, deu recepção lá no fundo, mas essa bola volta pro Dayan, levantamento aqui na entrada de rede. Consegue colocar na quadra o Marcos Vinícius, marca o 20º ponto. E um ponto difícil pro Marcos virar, porque a marcação tava forte, Guarizo. Era o Yudi que tava nessa, né? Ele não é um jogador tão alto, ele vai sair agora, vai ser substituído ali pelo próprio Marcos Vinícius. E ele encarou um corredor ali, uma bola muito difícil, teve categoria o Yudi para colocar no chão. 22-20, Nasser vai pro saque. Vem o Nasser pro saque. Olha a recepção do Alê, se o teto fosse mais baixo, teria tocado no teto! Vira a bola o Felipe Brito, como diz o nosso internauta Renata Rondini. Como joga esse Felipe Brito, Renata Rondini? Como joga? Na apresentação do vôlei Renata, nessa pré-temporada, aí há uma semana e meia atrás, eu comentei que assim, antes de entrar em quadra, ele já tinha se tornado o queridinho da torcida. Você até imagina por quê, né? A torcida aqui, o fã-clube de Campinas, já estava elegendo seus queridinhos. Mas agora, dentro de quadra, com o talento que ele traz, com a força que ele traz, a gente já ouvia jogar há algum tempo. Vem lá de Natal para realmente reforçar o time aqui de Campinas. E sabe o que está enchendo nossos olhos para quem acompanha os jogos? É a vibração dessa equipe. Não tenha dúvida disso. Todos os atletas vibrando demais em quadra no primeiro jogo de estadual. E que pode fechar o primeiro set. Deu recepção, complicado o levantamento do Matoso, bloqueio! Na tentativa do Nasser vir da pancada, sobe o bloqueio do Lazo, bloqueio dupla, a bola tá na quadra, fecha o primeiro set, o vôlei Renata, Marco Guarizo. Alô, Nasser, aciona o seguro porque você bateu no muro. Tá no chão, belo bloqueio duplo ali, abriu no final, acelerou o vôlei Renata para matar o primeiro set. 25-20, começa a temporada com vitória no primeiro set, o vôlei Renata, Pio. Rápido intervalo, a gente já volta para todo o segundo set. Não sai daí não que o jogo promete. Superliga masculina? Não, é só depois, mais pra frente. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja ou no site, você encontra tudo sem perder tempo, além de ofertas imperdíveis, é claro. Cerveja Heineken barril 5 litros, R$ 78,98 no Clube Good Bom. Cerveja Spaten em lata 350 ml, R$ 13,49 no Clube Good Bom. Contra filé bovino peça vácuo, R$ 36,98 o quilo no Clube Good Bom. Linguiça toscana Seara, R$ 15,98 o quilo no Clube Good Bom. Ofertas válidas até 15 de agosto. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Beba com moderação. O futebol 2022 chega em sua fase decisiva. Mata-mata da Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. E o segundo turno do Brasileirão. Você vai curtir tudo aqui. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Rádio Cultura de Campinas Limitada. ZYD 809. FM 99,1 MHz. ZYK 570. AM 1390 kHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo.
Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 8 da noite, de volta ao vivo, direto do ginásio do Taquaral. No primeiro set deu vôlei Renata, 25-20. Ô Pio, Marco Guari, estou observando algo que talvez seja até isso que você vai comentar. Os times estão mudando de lado, né, Marcão? exatamente, nós estamos com a imagem do YouTube, né? Mas para o pessoal que está acompanhando no rádio também, durante as últimas temporadas não havia mudança de lado. Os times ficavam no mesmo lado durante toda a partida. Agora o vôlei Renata passa a atacar para o fundo do ginásio do Taquaral e o Santo André para o portão de entrada do ginásio, e os bancos de reservas também mudam. É isso, porque na Superliga a gente via as equipes não mudando, né? De lado, até por conta da pandemia, mas agora, neste Campeonato Paulista, os times trocando de lado. Vai começar o segundo set. Sua expectativa para esse segundo set, Renata Rondini? Muito mais do primeiro set. A gente teve o lado do vôlei Renata com um ataque bem poderoso, né? Descendo o braço, se encontrando ainda em alguns ritmos de bola, né? Mas por outro lado nós tivemos o Santo André bem postado em quadra, bem na recepção, e claro, a bola segura do Santo André sem dúvida nenhuma é o Nasser. Só que o vôlei Renata pode demorar umas 2, 3, 5 jogadas, mas aí no ponto final mostrou que já mapeou a rota da bola do Nasser. Então a gente espera agora o Santo André, além de continuar com uma boa postura de recepção, porque está segurando muito bem o saque do vôlei Renata, que ele consiga melhorar um pouquinho mais no contra-ataque. E o vôlei Renata já está ganhando um pouco mais de ritmo entre as jogadas e vai continuar descendo o braço, vai tentar achar o seu espaço em algumas jogadas quando o Santo André se posta mais fechado e segura na defesa. Vai começar o segundo set, vem a pancada, deu recepção, levantamento lá no fundo, sobe o bloqueio duplo, levantamento lá na saída de rede, já tem irregularidade. O primeiro ponto é do vôlei Renata, teve um toque na rede ali quando o Felipe Brito tentava atacar, né, Guarizo? Exatamente isso, acabou tocando na fita o jogador do Santo André, então o ataque já estava impugnado. Mesmo assim o ponto é do vôlei Renata, sai na frente 1-0, Lucas Fonseca segue no saque. Vem o Lucas Fonseca para pancada. 1-0 neste segundo set de jogo. O primeiro foi do vôlei Renata, 25-20. Levantamento aqui na saída de rede, sobe o bloqueio. Sobe o bloqueio. O Frank e o Felipe Brito estavam no bloqueio. É um bloqueio bem baixinho, né, Guarizo? Bota baixinho nisso. O Nasser já vai vencer outra franquia, viu, Nasser? Chama o seguro de novo, bateu no muro. Tá no chão, no bloqueio mais alto que poderia ter contra 2-0 o vôlei Renata. Vem pro saque. O time do vôlei Renata 2-0 neste segundo set. Comecinho de segundo set. Ace. Não deu recepção, pancada complicadíssima essa recepção. A galera vai ao delírio, Marco. Vai ao delírio, e foi um ataque esse saque do Lucas Fonseca, né? Quando tentou dar o passe para trás, o passo, né, para fazer o passe ou a recepção, Marcos Vinícius caiu de costas e a bola foi longe. 3-0, o vôlei Renata cria raiz no saque, o Lucas Fonseca. Vem Lucas Fonseca. Um abraço para Ana Cláudia, levantadora do Sub-14 lá do Corinthians, acompanhando a nossa transmissão. Lucas Fonseca de novo no saque. Levantamento complicado, agora sim. Agora o Nasser consegue virar essa bola na saída de rede. Ele busca na diagonal e consegue colocar no chão, Guarizo. E o Matoso deu nele de novo na entrada de rede para recuperar a confiança do principal pontuador do Santo André. Essa ele conseguiu encarar, bateu uma boa diagonal. Primeiro ponto do Santo André no set. Quem vai pro saque não deu para ver o número. É o GG, camisa 15. Olha a recepção, é ruim, essa bola vinha voltar de graça. Deu sorte. A gente precisa ser sincero. Quando dá sorte, dá sorte. Essa deu sorte o vôlei Renata, hein, Guarizo? Muita sorte. A gente fala desde a primeira transmissão. Quem já treinou vôlei até numa escolinha. No vôlei não existe sua.
É mais fácil você trombar com outro jogador do que deixar essa bola passar. E aí o camisa número 5, não foi o Dayan não, desculpa, foi o outro jogador da equipe do Santo André, ele saiu da bola. Aí deu confusão com o Marcos Vinícius, o ponto é do vôlei Renato. Ace! Tá no chão essa bola, 5-1 Renata Rondini. Começo de segundo set avassalador. O Santo André é obrigado a pedir tempo porque a coisa tá feia pro time andrense. Vou até pedir desculpas para a torcida do Santo André. Eu não sequei quando eu falei da recepção do Santo André. Vamos pôr o mérito aqui, porque o vôlei Renata continua sacando forte, sacando bem. E realmente nesse começo de segundo set, o Santo André não conseguiu segurar isso. É hora de parar, se reorganizar, dar uma respirada até para pensar em como segurar e perceber a velocidade e o foco que está no saque do vôlei Renata, para que possa reagir na partida e fazer um duelo mais equilibrado. Realmente o vôlei Renata começou acelerando e depois a impressão que nós temos aqui que colocou ainda mais força nesse saque e está mais encaixado ainda. Fora que um ponto aí contou com uma sorte gigante, uma bola que sobra na dúvida, ficou pro vôlei Renato. Renato, esse lance tem uma curiosidade que o pessoal me chamou a atenção aqui. Ponto pro líbero não existe, né? Porque ele só passa a bola. E como o Alê passou pro outro lado e os dois jogadores deixaram passar, o Alê apontou pra mesa, pedindo na estatística o ponto dele. Olha o bloqueio! Sobe o bloqueio no terceiro andar depois do saque do Lucas Borges. O Fonseca e o Brito estavam lá no paredão. Esse muro tá construído. Tem muito tijolo nesse time, hein, Marco Garizo? Nossa, mas tem tijolo, tem concreto, tem vidro blindado. Ninguém passa desse muro do vôlei Renata. Mais uma no chão, segundo ponto de bloqueio nesse set, 6-1. Lucas Borges do saque, recepção, levantamento, é pro Nasser a tentativa, conseguiu recuperar o Matoso e essa bola é do Santo André. Segundo ponto da equipe andreense, consegue colocar essa bola na quadra, diminui o placar 6-2. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Alan tá aqui com a gente, Fátima Costa, Isadora Gomes, também a Leona Garcox. Desculpa aí, mas essa sequência de aces vai ser comum em jogos do Campinas. Gonzalez é o tipo de jogador que insere confiança em seus companheiros. Concorda com a Leona, Renata Rondini? Nos dois comentários do saque e do Gonçalves, com certeza. Gonçalves é a pessoa, assim, é a figura que é parceira dentro de quadra, que tem um bom discurso e conversa, dialoga com todo mundo numa boa. É o cara realmente que agrega a equipe, isso sem dúvida nenhuma, e isso todo bom levantador tem que ter, porque pelas mãos dele passa a estratégia do time, então ele tem que ter um relacionamento 100% com todo mundo. E sim, o vôlei Renata tá vindo aí com uma metralhadora no saque e vai evoluir muito ainda. Então, assim, é um time que vai sacar forte, sacar muito bem, além do que é uma estratégia também do Dileu. Ele sempre tem equipes, ele força isso, que vem com saque forçado e encaixado. Praticamente a gente não viu nem do Gonzalez nesse jogo ainda o saque caixotinha. Verdade, é verdade. Aquele saque que põe medo, né, nos adversários. Veio o vôlei Renata, 7-3 é o placar, levantamento lá na ponta. E aí consegue virar mais uma bola o time do Santo André, 8-4. Não, ele tá, deu bola esse fora, ponto né? do vôlei Renata, foi fora. Foi fora. O ataque foi direto ali do Marcos Vinícius, já tá com cara de quem vai parar o jogo, o técnico Marco Antônio Madeira, da equipe do Santo André. Ele tá conversando ali até com os próprios auxiliares, né? Preocupado sem dúvida nenhuma, porque são 5 pontos de vantagem do vôlei Renata neste segundo set de jogo. Deu recepção ali do Marcos Vinícius, levantamento no meio de rede, essa bola era na tentativa da recepção do vôlei Renata, mas vai direto na rede para fora. É mais um ponto de Santo André, 8-4, Guarizo. É aquela bola que bate na antena, jogada para, né? Quem bateu por último foi o jogador do vôlei Renata. Diminui o Santo André para 8-4. Tenta voltar para o jogo a equipe do ABC Paulista.
Você continua mandando a sua mensagem para o youtube.com/esporte CBN Campinas. Levantamento do Deminha Gonzalez aqui na ponta. Pro Nicolás Lazo soltar a pancada na entrada de rede para virar mais uma, para marcar mais um ponto para a equipe campineiro. 9º ponto, 9-4. Tá dizendo aqui, ó. Isadora Gomes, muito obrigada pela transmissão, Vôlei Campinas. O Alan tá dizendo o seguinte, ó. Essa narração tá 1000 vezes melhor que a narração do Sport TV. Parabéns, CBN Campinas. Obrigado, Alan. Pelo menos a gente vai tentando. Olha o levantamento. É ali do Matoso. Deu recepção. Opa! Teve toque na rede. Opa! Me parece o Marcos Vinícius que sobe no terceiro andar e quando ele faz o ataque ele toca na rede. É isso, Guarizo? Ele é tão mais alto que o Demian Gonçalves que ele não percebeu onde ele estava, né? Exato. Aí batendo na bola, ele bateu junto na rede. Tanto que ele está saindo agora para a entrada do camisa número 18, que é o Yudi. Acabou errando o atacante do Santo André. Melhor para o Vôlei Renata, 10-4. E vai o Lucas de novo. Não, agora é o Brito, né? Lucas Brito. Agora é o Felipe Brito no saque. Felipe Brito, exatamente. Tem uma pergunta aqui no chat do YouTube dizendo para onde vão os jogadores do Funvic Natal, né? Que acabou o projeto. O Brito joga direto para fora. 10-5. Ô Rê, é muito triste. A gente que é do estado de São Paulo, que viu Taubaté, Funvic Taubaté, que a gente morria de raiva quando vinha jogar em Campinas, que era o grande adversário do Vôlei Renata, virou o Funvic Natal, teve todo aquele problema na Superliga do ano passado e esse ano está excluído da Superliga. Quando faz o 11º ponto, o Vôlei Renata. É triste ver isso no mundo do vôlei, né, Rê? É muito triste porque é aquilo que a gente já comentou no começo aqui do jogo. A gente tem tanto talento e tanta potencialidade no esporte brasileiro. O voleibol em si é a paixão do brasileiro, só perde aí para o futebol, que é uma questão também de preferência apenas. E assim, a gente tem muito talento, a gente tem muito jogador bom, tanto no masculino quanto no feminino, e faltam projetos para encaixar todo mundo. Infelizmente, o projeto do Funvic já vinha com problemas e problemas gravíssimos financeiros há um bom tempo. E é como toda empresa, você não pode contratar e não pagar os seus funcionários. E aí você precisa ter esse equilíbrio, precisa fazer jus ao que o seu jogador entrega. Ele tem que ter tranquilidade de saber que ele vai receber. Felipe Brito está aí, veio de Natal. Felizmente foi um que saiu antes da bomba estourar de vez. Torcemos para que os outros atletas que ainda estavam ali confiantes, que tentavam se manter no projeto e possam agora encontrar um caminho. Como o Guarizo falou, no vôlei a gente não tem como no futebol as janelas, né, de contratação. Então normalmente as equipes se formam nesse início dos estaduais e praticamente até chegar na Superliga ainda pode ter uma ou outra peça chegando, mas são poucas. Mas a gente vai torcer muito porque tem muitos bons atletas nesse projeto de Natal. Ótimos jogadores que se mostraram de muito caráter, porque mesmo tendo problemas fora de quadra, colocaram tudo nos jogos e na competição. Alguns acreditaram na renovação e ficaram. E a gente espera que realmente eles se encontrem. Se não for no mercado nacional, que o mercado internacional, principalmente o mercado europeu, os acolha, porque são atletas de muito caráter e de muita técnica. Então a gente realmente torce para isso e torce para que novos projetos apareçam no nosso país. Que a gente sabe que o vôlei, os projetos de vôlei dependem muito da iniciativa privada, que faça seus investimentos e dê espaço para os nossos talentos jogarem. Vem pro ataque a equipe de Santo André, deu recepção lá no fundo. Olha o Dag Braz, pegou uma bola espetacular, a largadinha. Olha que defesa, levantamento do Ale, veio o Felipe, sobe o bloqueio. Rally espetacular, Demian Gonçalves lá na ponta. De novo o Dayan recebeu. Olha que rally sensacional. Ale, Demian Gonçalves no meio de rede. Ah, João Frank. Mas que pancada, meu amigo! Ah, Marco Guarizo, que rally foi esse, meu amigo? O maior momento do jogo, um festival de defesa, de bloqueio, de cobertura e de ataque, por que não? Porque eram ataques difíceis de serem parados. Aí, quando tudo tá muito difícil, uma pipe espetacular do Frank de trás da linha dos três para colocar no chão.
pontaço que levantou o ginásio do Taquaral. E aí aparece mais um bloqueio. O Nasser até tentou lá no fundo fazer a recepção, mas essa bola tá direto na quadra. É mais um ponto, 14º ponto pro Vôlei Renata. Deixa eu mandar um grande abraço aqui, ó. É que tá subindo tão rápido aqui. Meu Deus do céu. Rapaziada lá do Piauí que mandou mensagem. Pediram Parnaíba do Piauí, se eu não me engano. E a Carol tá dizendo, que pontaço foi, Carol. Espetacular. E agora mais um do Vôlei Renata. 15-5. Abre 10 de vantagem, Marco Guarizo. E foi não de novo no caixotinho, como disse a Renata Rodini. Ele bateu um pouquinho mais forte, o Demian Gonçalves, surpreendeu a defesa da equipe do Santo André. Abre 10 o Vôlei Renata e vai de novo o levantador argentino para o saque. Vem agora o Demian Gonçalves para o saque, levantamento lá no meio de rede. Aí o Nasser vira essa bola, consegue marcar o 6º ponto. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Vem o Matoso para o saque, o levantador de Santo André. Agradecendo a participação maciça. E, gente, a gente vai melhorando a cada transmissão, vamos melhorando a imagem, vamos melhorando tudo aqui para vocês, viu? Podem ter certeza que a cada rodada a gente vai, volto a dizer, o que é novo pra gente, saindo aqui do FM, tendo o direito da transmissão do jogo com imagem, agradecendo a Federação Paulista, agradecendo a todos os envolvidos também nesse projeto. E a gente vai melhorando cada vez mais tudo isso para você. Obrigado pela participação. Vem agora no saque o Lazo, levantamento, o Matoso conseguiu buscar, sobe o bloqueio para cima do Nasser, ele explora e aí deu aquela soprada, né, Guariz? Porque por pouco essa bola não cai dentro da quadra. Exatamente, a diagonal acabou saindo um pouco forte, mas todo o mérito pro Matoso também, que salvou uma bola e fez o levantamento com uma mão só para a entrada de rede, para esse ataque do camisa número 9 da equipe de Santo André, o Molina, e foi muito bom o levantamento, mas agora eu não quis mais saber de conversa não, o Lucas Fonseca, e achou petróleo na quadra. Que ignorância agora isso do Lucas Fonseca agora, meu Deus do céu. Rapaz, impressionante. Eu fico imaginando se uma bola dessa bate no seu peito, Marcão. Nossa, no braço, em qualquer lugar, é impossível, Pio. Uma dessa, se bate na cabeça, arranca. Não, fim do repórter. Chama o substituto. Vem Lucas Fonseca pro saque. Recepção é do Dayan lá no fundo. O levantamento do Matoso foi ruim. Foi muito ruim o levantamento. O Nasser tentou consertar, não conseguiu. 17º ponto, 10 de vantagem, 18 melhor, 18º ponto, 18-7, 11 pontos de vantagem. Esse 7 já foi, né, Renata Rondini? A gente não crava já foi, né, porque a gente acredita na potencialidade de equipes, mas é muito difícil. Dificílimo Santo André recuperar e virar o 7 para igualar o jogo. Esse o Vôlei Renata, até sequei um pouquinho aí o saque do Vôlei Renata nesse momento, do Lucas. Mas esse 7 praticamente já está fechado na mão do Vôlei Renata, abrindo 2-0 no jogo. Renata Rodini voltou light. Vôlei. Voltou, eu pensei a mesma coisa, Marcão. Na temporada passada ela diria, não tem mais jeito. Não, já é começo de temporada, gente. Entendi. Vamos dar um pouquinho mais de chance para todo mundo. Entendi. É difícil, não é impossível, mas praticamente é 2-0 no jogo já pro Vôlei. Olha lá, sobe o bloqueio duplo, mas essa bola bate no bloqueio, vai para fora, explora o bloqueio. O Vôlei Renata 19-8, 11 pontos a vantagem. Lucas, vamos lá. Tem quanto? O Lucas Fonseca tem quanto de altura? Eu respondo já. Maravilha. É a pergunta aqui do nosso internauta. 19-8. 2,5. 2,5. 2,5 metros. Um abraço pro Cristiano Salvione. Opa, esse tá em todas. Esse tá em todas. Tá comemorando o número aqui, porque somos 900, viu, Marco Guarizo? Só pra que você maravilha. Saber. Que coisa boa. Vem agora o Felipe pro saque. 19-8. A recepção ruim é ace.
a pancada no saque. A tentativa da recepção não teve jeito não do Yudi. Essa bola é mais um ponto, 20º do vôlei Renata Guarizo. Há décadas já o vôlei só joga com um levantador. Lá no começo tinha 2. Mas agora o Everaldo chegou querendo disputar posição com o Demian Gonçalves. Então é no saque, é no próprio levantamento, é no bloqueio. Um ace do Everaldo, 12 de vantagem, 20-8. É o levantador. Eu não vou dizer levantador reserva pro Everaldo nunca. É um dos titulares. Vem Everaldo pro saque. Deu defesa lá no fundo. Vem Marcos Vinícius pra tentativa, explora o bloqueio. Mas o Alê conseguiu chegar. Levantamento de costas do Everaldo. Frank vira mais uma. O Frank nessa entrada de rede na diagonal, ele tá explorando o bloqueio perfeito. Difícil conseguir segurar uma bola do camisa 11 do vôlei Renata Guarizo. E era difícil atacar essa bola também, porque o levantamento estava bem curto. Teve que fazer uma mágica ali o Everaldo. Ele sempre bate na diagonal, o Frank, né? E sempre na saída de rede, ou melhor, na entrada. Foi muito bem nessa bola, uma jogada plasticamente bonita e difícil. 21-8. Almir Cardoso tá lá em Osasco acompanhando o jogo. O Just For You, no feminino, vai estrear contra o Osasco. Tem essa pedreirinha pela frente. Logo de cara assim, joguinho facinho, bem tranquilo, né? Tem as irmãs gêmeas que vão, a Kate e a Kay. Aliás, Renata Rondini, eu estive com a Kate na semana passada. É muito igual, só muda o cabelo. Deve ser porque são gêmeas, né, Rê? Parabéns ao pai. Já vi que elas têm fãs pelo Brasil todo, né? Conseguiu fazer as duas, né, Guarizo? E a mãe também, E a né? mãe, exatamente. Parabéns aos pais, né? Que fizeram as duas. Que coisa de louco. Levantamento. E agora vira mais uma, o Felipe Brito. Que não é bonito, tão bonito quanto a Kate e a Kay, mas joga uma barbaridade, hein, Marcão? Exatamente. Já até desconcentrou falar da Kay e da Kate, viu? Mas esse merece um feliz Dia dos Pais em dobro. Olha, Ataque do Frank, 22-9. Eu vou quebrar essa hegemonia de vocês nesse fã-clube da dupla das gêmeas do vôlei, porque Felipe Brito ganhou já o top 1 da torcida campineira, hein? Ah, entendi. Então, Felipe, você é o muso de Campinas. E tá jogando, hein? Tá jogando demais, impressionante. 23-9. Abre a vantagem de 14 pontos o vôlei Renata Guarizo. E com o Frank batendo saque forte, vocês já contaram isso antes. Tá praticamente acertando todos, no mínimo colocando em quadra, errando muito pouco saque o vôlei Renata hoje. Deu recepção lá no fundo. A tentativa do contra-ataque. Sobe o bloqueio. Conseguiu o Dayan fazer a recepção lá na entrada de rede. Ai, o Alê não conseguiu pegar. Mas o Franca apareceu lá no fundo. Ele conseguiu salvar essa bola. É o Rally contra-ataque de novo. Alê na recepção. Levantamento do Lazo lá na ponta. Bloqueio! Sobe o bloqueio de Santo André. Belíssimo ponto do time andrense, Guarizo. Um triplo para cima do Pedro Henrique. Quem teve que fazer o levantamento nessa bola foi o Nicolas Lazo, né? Ele não é levantador. Aí a bola estava muito marcada. Em vez de tentar uma largadinha, quis soltar o braço ali o Pedro Henrique. Acabou ficando no paredão da equipe do Santo André. 23-10. Era o Rafão, né? Quem aparecia por ali. Me parece o Rafão, para conseguir... Rafão, número 1. Ele mesmo, para conseguir colocar essa bola na quadra. Olha, Ace de Santo André, mas que belo saque, Marcão. Belo saque do Molina, hein? Encontrou um buraco que no ataque a equipe do Santo André não está encontrando. Dessa vez soltou o braço, foi muito bem o Molina. Tenta voltar para o jogo, é muito difícil, a diferença é de 12. Mas faz 2 seguidos do Santo André, 23-11. Vem o Molina para o saque, 23-11. É o segundo set que você acompanha aqui na CBN Campinas, no Dial, no FM e também no YouTube. É aquela bola de raiva, né? Aquela bola que dá encarado, que o jogador faz aquela marra e vira mais uma. Coloca na quadra, 7 point, Marco Guarizo. Fez aquela marra porque o ataque foi muito bem feito, né? Tá no chão. Entra agora o levantador Anderson, que é o terceiro levantador do vôlei Renata para sacar no 7 point. Ele vem pro saque, o Anderson, é o camisa 3 de Campinas.
Para tentar terminar o segundo set, ele vem na pancada, solta o braço, Dayan conseguiu a recepção, o levantamento pro Rafão, ali no meio de rede, deu defesa, levantamento, de novo vai ter ali, o Nasser aparece por ali na pipe, coloca no chão, belo ponto do Santo André. Vou falar uma coisa, esse time vai dar trabalho sim, Marco Guarizo, porque nos últimos pontos, bolas muito bem trabalhadas e muito bonitas, Marcão. Briga muito também, não desiste de nada, né? E o Molina crescendo nesse fim de set, coloca essa bola no chão, 24-12 para placar dobrado, mais um set point, mas o Santo André dá trabalho sim. Dá trabalho, a equipe do Santo André. Rapaziada, tá em pé ali na frente da câmera ali, ó. Agora sim, levantamento. Deu defesa, essa bola vai voltar de graça. Tá marcando o ponto pro time de Santo André. A arbitragem que parou ali, Guarizo. Você conseguiu identificar? Confesso que eu tava prestando atenção no cara do boné que tava na frente da câmera. Eu não vi o lance. Acontece, né? Não é meu papel olhar pra cima, mas aconteceu. Deu erro de rodízio, né? Me parece que deu erro no rodízio, é isso. Por isso, 13º ponto de Santo André. 7 pontos pro vôlei Renata. Deu recepção, levantamento, vem o Anderson para colocar no chão. E para fechar o segundo set, 25-13, faz 2-0 no jogo vôlei Renata, Marco Guarizo. E o Anderson, ele tá na minha relação como levantador, mas não é o que ele fez agora, né? Um ataque na saída de rede, levantamento do Everaldo, o Anderson batendo de novo a diagonal para cima do bloqueio, o primeiro ataque dele, 2-0, vai largando bem o vôlei Renata nesse Campeonato Paulista. Agradecendo ao Carlos 15, tá dizendo, meu Deus, foi só mudar de lado. Carol, Karina Luna, Eba, tá participando com a gente. Fernando Ramildo da Silva, todo o Campeonato Paulista vai ser transmitido nesse canal? Não, Fernando. Nós somos a CBN Campinas, transmitiremos os jogos do vôlei Renata, tanto no nosso FM local aqui na região de Campinas, quanto para vocês no YouTube. O Alan David tá dizendo, melhor coisa que Campinas fez foi chutar o Marcos Pacheco e trazer o de Leu. Olha como esse time tá redondinho no primeiro jogo. E a Maria Soave tá... Palminhas, palminhas, palminhas. Daqui a pouco tem muito mais participações aqui no YouTube da CBN Campinas. E só anunciando, hein, que daqui a pouquinho, a partir das 9h15, depois do jogo vôlei Renata e Santo André, tem Ponte Preta e Brusque, Futebol CBN Campinas na sequência aqui nos 99.1 e também em nossos canais do YouTube. Rápido intervalo, daqui a pouquinho tem todo o terceiro set. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja no site, você encontra tudo sem perder tempo, além de ofertas imperdíveis, é claro. Cerveja Heineken barril 5 litros, R$ 78,98 no Clube Good Bom. Cerveja Spaten em lata 350 ml, R$ 13,49 no Clube Good Bom. Contra filé bovino peça vácuo, R$ 36,98 quilo no Clube Good Bom. Linguiça toscana Seara, R$ 15,98 quilo no Clube Good Bom. Ofertas válidas até 15 de agosto. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Beba com moderação. CBN, histórias das Copas do Mundo. A coisa andava meio devagar para a seleção da França na Copa do Mundo de 2018. Algumas situações de uma atuação que não foi boa da França, mas valeu pela vitória na estreia. É claro que a gente sempre espera mais da seleção francesa. Se as coisas não mudarem, prevejo vida curta. Após as vitórias apertadas sobre a Austrália e Peru e o empate com a Dinamarca na primeira fase, os franceses também estavam ressabiados com aquele grupo de jogadores de Didier Deschamps, técnico que sustentou a impopular decisão de não convocar o goleador Karim Benzema para o Mundial. Lá vem França para o ataque, Giroud domina para Mbappé, pro gol! Sabe quem faz, hein, Kazan? Mais um lindo gol, Mbappé!
A vitória por 4-3 sobre a Argentina nas oitavas de final, naquele que talvez tenha sido o melhor jogo da Copa, acendeu a seleção da França, que depois venceu com autoridade o Uruguai por 2-0. Na semifinal, vitória apertada por 1-0 sobre a Bélgica. E então veio a grande final contra a surpreendente Croácia. Vitória por 4-2 para 20 anos depois da conquista de 98, ganhar o mundo pela segunda vez. Sabe quem faz? Mbappé! A França vai comemorando o título da Copa. Depois de anos de muito preconceito contra os imigrantes e refugiados em todo o mundo, a campeã mundial de futebol foi a França do zagueiro Samuel Umtiti, nascido em Camarões, dos meias Paul Pogba e N'Golo Kanté, cujos pais nasceram na Guiné e em Mali, respectivamente, e ainda do atacante Kylian Mbappé, revelação da Copa, filho de um camaronês e uma argelina, um time técnico e habilidoso para romper com os estereótipos que perseguem africanos e descendentes de africanos no futebol, conforme explica Jonathan Portela, mestre em História Social pela Universidade Federal de São Paulo e pesquisador das questões que envolvem a migração de jogadores para a Europa. Eles sempre viram esses jogadores africanos como inocentes, como gente que tinha ginga, né? Que é basicamente uma estereotipização que tem do africano já desde o século XX, numa ideia sempre de que o futebol africano é descerebrado. Foi preciso literalmente conquistar o mundo para que o mundo entendesse que eles são franceses também. De São Paulo, Leonardo Dai. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 8 da noite, mais 30 minutinhos de volta agora para todo o terceiro set de jogo, que o Santo André já sai na frente. 1-0 para o time andreense, 2-0. O Vôlei Renata fechou as duas primeiras parciais. Estamos ao vivo, direto do ginásio do Taquaral, aqui em Campinas. O Santo André começou em cima e já marca o segundo ponto no bloqueio. Subiu bem demais agora, hein, Marco Guarizo? Marcos Vinícius, né, encarando o bloqueio, ou melhor, encarando o ataque do Vôlei Renata, colocou essa bola no chão, fechou o corredor ali para o time de Campinas. Volta on fire o Santo André nesse set, fazendo 2-0. Volta bem o Santo André. Vem para cima, precisa tentar vencer o terceiro set para tentar alguma coisa ainda no jogo, porque se fechar o Vôlei Renata fecha em 3-0. Olha, o saque é bom, deu recepção ali do Alê, vem pra defesa, levantamento lá pra saída de rede, apareceu de novo Alê, Deminha Gonzalez faz o levantamento lá na ponta, mas aí teve invasão. Teve irregularidade no ataque do Vôlei Renata, terceiro ponto de Santo André, Guarizo. Olha, o Frank tem a mão grande, então ele conseguiu segurar a bola para tentar afundar. Jogou basquete de novo ali o camisa 11 do Vôlei Renata. Por isso a condução 3-0 Santo André. Vem o Molina pro saque, ele segue no saque. Tá desde o início do set no saque, hein? Vem o camisa 9, a galera joga uma pressão para cima dele, para tentar tirar o Molina do saque. Vem pra pancada, recepção do Alê, levantamento do Gonzalez lá na ponta, deu defesa no fundo de rede, mas aí se complicou o time de Santo André. Lá no fundo apareceu o Lazo muito bem, levantamento na saída de rede. Para virar a primeira, o Lucas Borges, para conseguir colocar essa bola na quadra. 4-1, 3-1, melhor dizendo, é o placar, Guarizo. Tenta acordar nesse terceiro set o Vôlei Renata, né? O Lucas Borges numa bola que tem funcionado na entrada de rede, ou essa no caso na saída, acabou conseguindo marcar o ponto depois de uma escassez aí de ataque do time da casa. Vai pro saque o Lucas. Lucas Fonseca vem pro saque, ele solta o braço, mas aí força demais. O Dayan apenas acompanhou, esperou essa bola sair e comemora mais um ponto para a equipe de Santo André. Você acompanhando a nossa transmissão no youtube.com/esportecbn Campinas. Gente, faz aquele favorzinho, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, compartilha a transmissão. Nós teremos durante o campeonato
sorteio de camisas do Vôlei Renata, autografadas pelos jogadores do Vôlei Renata. Então, se inscreva no nosso canal para você concorrer, para você participar com a gente. E claro, para fortalecer esse ano, essa novidade, primeira vez com imagens aqui da quadra do ginásio do Taquaral, que a gente vai também melhorando, lógico, ao longo das transmissões para você. 4-2 é o placar, vem pro saque, deu recepção lá no fundo, a tentativa ali no meio de rede é do Marcão, mas deu defesa, vai lá no fundo, o Matoso para conseguir o levantamento e essa bola é de Santo André. Chega e chega muito bem por ali, o Caio consegue virar mais uma bola, 5-2, 3 pontos a vantagem, Guarizo. E o fato de o ataque ser do Caio, né? Como tá variando nesse começo de set, o levantador da equipe do Santo André, o Matoso, né? Tá confundindo a marcação, o bloqueio do Vôlei Renata, 3 pontos na frente, 5-2, vai o Nasser pro saque. E ele solta o braço que a gente conhece, né? Forçou demais. O Lazo apenas acompanhou, esperou essa bola sair, é o terceiro ponto do Vôlei Renata. Renata Rondini, aquela história, né, Rê? Vem pro terceiro set, depois de uma parcial longa, é natural que o time campineiro dê uma baixada e o Santo André consegue aí sair na frente nesse terceiro set, Rê. Era esperado de Santo André reagir, porque é o set da vida no jogo, precisa ganhar para continuar sonhando ainda com uma vitória aqui em Campinas. E o Vôlei Renata veio mais tranquila, 2-0 no jogo, e vem se entrosando em quadra aí no primeiro jogo de temporada. Pelo que a gente vê daqui, o que aconteceu no jogo até o momento, o Guarizo foi certeiro. O Santo André precisa variar suas bolas, precisa variar a jogada, porque o Nasser já está bem marcado. O bloqueio do Renata veio crescendo ao longo do jogo e vem forçando cada vez mais o seu saque. Então, assim, para ter alguma chance de alguma coisa ainda nesse jogo, Santo André vai precisar variar demais as suas jogadas para conseguir surpreender o Vôlei Renata agora. Olha o Lazo lá na entrada de rede, explorando o bloqueio, consegue virar mais uma bola, marca mais um ponto, 6-4 para a equipe do Santo André, diminui a vantagem para 2, hein, Guarizo? E uma explorada perigosa, né? Porque essa bola subiu depois de bater na mão do bloqueador, depois não teve cobertura, o Lazo estava marcado, encarou melhor para ele, cai para 2 a diferença, vai pro saque agora o Muso, Felipe Brito, né, Renata Rondini? Por enquanto é o top 1 da torcida campineira. Já que você trouxe o assunto de novo, acho que a gente podia pedir, né, para os nossos internautas, trazer quem é o seu muso ou sua musa do vôlei feminino. Todo mundo tem as suas preferências, não só por beleza física, mas por técnica, por tática, por ser um baita jogador, uma baita jogadora. A gente aí tem inspirações em vários sentidos com todos os jogadores e jogadoras que passam aí pelas quadras do Brasil. Tenho certeza que os nossos internautas têm suas preferências, sim, assim como a torcida de Campinas, e que a gente tinha falado no jogo que estava chegando aos poucos, mas já lotou o ginásio do Taquaral hoje. Já lotou, exato. Eu tenho a minha musa, vou dizer daqui a pouco. Ela vai se aposentar semana que vem. Olha na pipe! Adoro essa jogada. É o 5º ponto do Vôlei Renata, hein, Guarizo? Tem que bater uma pipe, né? Vindo de trás aí pra tirar o bloqueio do Santo André da frente. Foi muito bem o Demian Gonçalves no levantamento. O ataque do Frank também. Vai o próprio Demian pro saque. Será que vai forçar ou vai no caixotinho? Ah, vai naquele caixotinho. Eu tenho certeza disso. Vem Demian Gonçalves pro saque, deu recepção, levantamento pro Nasser vir de trás, mas forçou demais, não tocou em ninguém, foi direto pra fora. 6º ponto do Vôlei Renata, 7-6. Quem é minha musa, Renata Rondini? Você já garantiu o ingresso pro último jogo dela ou não? Eu queria, muito. Se tiver alguém em Belo Horizonte acompanhando e quiser me dar morada, eu quero ir acompanhar a despedida da Sheila, minha musa. Vem levantamento, essa bola fica de graça pro Vôlei Renata, deu recepção pra tentar virar essa bola, não consegue o Lucas Borges, recepção, defesa e o ataque espetacular agora na força, na potência, o time de Santo André vira mais uma bola, Guarizo. É o que ganhou de confiança durante o jogo, né, o camisa número 9, o Molina, tanto que ele está sendo o principal atacante da equipe do Santo André, colocou mais uma, 8-6, e o voto da Sheila eu assino embaixo. Que maravilha.
Semana que, no dia 19, né, vai ter um jogo de despedida, vai ser sensacional, sem dúvida nenhuma. Olha a recepção, levantamento lá na entrada de rede, deu defesa do time do Santo André, lá no fundo, apareceu o Lucas, olha o Ale, vai ter que jogar essa bola de graça pro outro lado, apareceu o Dayan, levantamento do Matoso pro Nasce, pra virar essa bola, pra colocar no chão, pra marcar o 9 ponto, 9-6, o Santo André tá no jogo, Marco Guarizo. E tá muito no jogo, tava quebrada a defesa do Vôlei Renata, não tinha recepção, foi primeiro o ataque do Molina, a bola voltou, de novo o Nasser agora na saída de rede, colocando no chão, tá jogando demais o Santo André nesse set, 9-6, Molina saca. Vem pro saque, o Molina, ele tira o peso da bola, deu defesa, recepção do Dayan lá no fundo, e aí foi, não. Toca na rede o Lucas Borges ou ele invade por cima? Ele invade por cima, né, Guarizo? Exatamente, o time do Vôlei Renata não concorda, vai reclamar o Demian Gonçalves, mas deu pra ver daqui sim a mão passando da rede. E onde eu falei Molina, todos entenderam Matoso, né? Hoje tá com imagem, né? Hoje não dá pra gente confundir as bolas e ficar quieto, né? A reclamação ali, por isso o técnico Horácio de Leu pede tempo na quadra. Superliga masculina, ou não, Superliga, eu ainda tô, Renata Rondini, com aquela coisa da Superliga. Campeonato Paulista de Vôlei na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Bom, e aí já começou aqui, ó. O Valdeci Ferreira tá dizendo Camila Bright. Musa é a Bright. Aí tá dizendo aqui. Bom voto. Bom voto, bom voto. O Gustavo Edson tá dizendo, Molina é brabo. Ah, é brabo mesmo. Diga, Guarizo. Até perdi o que eu ia falar quando você falou em Camila Bright, rapaz. Sinceramente, Pio, perdi. Não, maravilha. Não, eu tava até acompanhando aqui uma outra situação. Alisson Torquato, Musa é a Pridaroid. Tá dizendo também aqui o Alisson Torquato. Posso fazer um comentário da Pri? A Pri, além de musa, a Pri é uma fofa. Acompanhei anos e anos Pri jogando em clube. É aquela atleta assim que é simpatia dentro e fora de quadra, uma leoa jogando, mas também passa uma serenidade absurda. É uma jogadora assim, gente boa demais. E a torcida vai junto com ela assim. Essa seleção feminina tem tudo de bom. Vem Matoso pro saque, deu recepção, levantamento aqui na ponta pro Nicolas Lazo. Pra virar mais uma, pra marcar o 7º ponto. 10-7, o Vôlei Renata na frente. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. E é o Pio, próprio. Oi. Agora eu lembrei o que eu ia falar. Sim. Que o Campeonato Paulista é uma liga super. Não, deixa eu só narrar. Esse saque do Lazo, que pancada, o Ace marcando o 8º ponto. Como é que é, Marcão? Ah, o Campeonato Paulista é uma liga super também. Por isso que ele é confundido com a Superliga. É verdade. Não. Tanto que esse Ace agora do Lazo foi super. Super. Mas que quantos trocadilhos maravilhosos, Marco Guarizo. Levantamento lá na ponta, lá em saída de rede, forçou demais. Joga direto para fora o Marcos Vinícius. É mais um ponto do Vôlei Renata, que encosta agora 10-9. Um ponto apenas a vantagem do Santo André. Volta para o jogo o time campineiro, que venceu os 2 primeiros sets e quer vencer o último set. Rosa Maria da seleção feminina, diz o Alexandre Santos. Brito e Roque, diz a Letícia SK. O Eric Silva, Key, a líbero de Osasco. Eu prefiro a Kate, viu, meu amigo? Ela tá Qual é a diferença? É que ela tá mais próxima. É a única diferença. É a única, Marcão. É a única. Essas gêmeas idênticas, cara. Olha, brincadeira à parte, eu tenho uma dificuldade quando são gêmeos idênticos de saber qual é qual. Eu também. Sorte que meu pai é gêmeo de mulher. Aí não tem como. Você sabe que tá com uma diferença agora, que a Kay tá loira e a Kate tá morena. Aí facilita. Tá um pouco mais fácil agora pra distinguir. Joyce Pinto, tô amando a transmissão, vocês estão super à vontade. Descontração nota 10. E o Alexandre Santos tá dizendo, foi o que falou da Rosa Maria. O Argel tá dizendo Carolana.
É Carolina mesmo? Será? É minha musa. A Vitória tá dizendo... É Carolina sim, porque era da Carolina. É. Ah, sim. E a Vitória tá dizendo Lucarelli. Tinha certeza que alguém ia votar no Lucarelli. É mais um ponto da equipe de Santo André, 11-9. Volta a ser de 2 a vantagem, hein, Marcão? Volta a ser de 2 a vantagem e volta a jogar bola no Molina, né? Ele que vai pro saque, é o homem de confiança do Matoso nesse set. Começou variando, agora a bola tá no camisa 9 na maioria das vezes. Vem Molina pro saque. Terceiro set anunciando para daqui a pouco. Ponte Preta e Brusque aqui na CBN Campinas. Deu recepção do Ale, levantamento. Aí ignorância demais, né, o Felipe Brito? Vou falar uma coisa pra você. Eu não jogaria no fundo quadra com esse homem sendo meu adversário, viu, Guarizo? Exatamente. Também ganhou um abraço ali do Lucas Fonseca depois desse ataque. Tá tentando voltar pro jogo, buscar a concentração, o vôlei Renata. E um ataque como esse aumenta a moral, né? Vai o próprio Fonseca pro saque. Santo André ainda na frente, 11-10. É isso aí. Lucas Fonseca vem pro saque. Na pancada. Recepção, levantamento do Matoso aqui na ponta. Direto fora. Direto pra fora. Na tentativa ali do Marcos Vinícius, ele até tenta comemorar, mas tá enganadinha na arbitragem, né, Marcão? Eles ficam pedindo pro árbitro, até pro jogador do vôlei Renata se acusar. Do ângulo que eu tô aqui, não deu pra ver toque nenhum. Isso sem bairrismo. A gente tá no YouTube pro mundo inteiro hoje. 11-11, jogo empatado. Exagerou na força o Marcos Vinícius. Exagerou. Vem o Lucas Borges agora pro saque, deu recepção lá no fundo, levantamento pro Nasser. Essa bola tava de novo, né, na mão ali do Lazo e de novo apareceu o Demian Gonzalez. Não se entenderam, Marcão. Não se entenderam, e a força do ataque do Nasser também fica muito difícil de você sair, de você tentar fazer o posicionamento para a defesa, né? Colocou no chão, o Nasser volta à frente o Santo André, 12-11. Vem o GG agora pro saque. Ele força o GG. Agora não forçou tanto. Lazo na recepção, levantamento, sobe o bloqueio. Pra cima do Lucas Borges, tá no chão. 13-11, a vantagem segue de 2 do Santo André. É um mágico, Demian Gonçalves, né? Mas dessa vez o truque dele foi descoberto. A hora que ele fez o levantamento para trás, o bloqueio veio junto. Aí estava encaixotado ali o Lucas Borges. Abre 2, o Santo André segue no saque o GG. Vamos chegar a 1000 na nossa transmissão. Vai, gente, compartilha. Faltam só 70. Compartilha aí, convide seus amigos. Vamos chegar a 1000 no YouTube da CBN Campinas. A tentativa direto pra fora, essa forçada demais. Tá meio desconcentrado o vôlei Renata e o Santo André se aproveita, Marcão. Exatamente, o ataque pra fora do Frank, agora batendo direto. Até achei que o Horácio de Leu ia parar o jogo, mas segue com 3 pontos à frente e cria raiz no saque o GG. Vem de novo o GG. E é difícil, né, a recepção. O Lucas Fonseca conseguiu para tentar explorar o bloqueio. Essa bola volta pro vôlei Renato. Levantamento do Ale. Agora para virar. Agora para colocar lá no chão. Ele deu aquela escorregadinha, mas se recuperou e virou, Marcão. E também teve um lance interessante do início de temporada, aquela falta de entrosamento. O Felipe Brito acabou fechando o Demian Gonçalves, que ia fazer o levantamento. O Demian até empurrou o Brito, mas não deu tempo dele chegar. Então o levantamento foi do Alê. O ataque acabou dando certo. 14-12, tá 2 atrás o vôlei Renata. Inverte o 5-1 agora com a volta do Everaldo e também do camisa número 9, o Pedro Henrique. E o Everaldo é quem vai ali pro saque. É o camisa 7, vem na pancada, né? Ele mesmo. Sem dúvida nenhuma vai soltar o braço. O Frank, que fez o ponto anterior, achei que ele ficou meio bravo de sair do saque ali. Jogou a bola meio esquisito. Vem Everaldo pro saque. Olha a altura da rede.
com Frank e Lucas Borges. Vem Everaldo pro saque, deu recepção. Matoso fez o levantamento pro Nasser. Deu defesa do Ale, mas aí a defesa do Ale já me pareceu 2 toques, né? Porque toca no peito dele e toca na mão, né, Guarizo? É exatamente o que sinalizou o árbitro agora. É 2 toques porque ele desceu, né, de braço aberto para fazer a defesa. Meu amigo Delay de vez em quando não deixa falar, viu, Pio? Mas dessa vez acabou batendo, né, nos 2 braços. Aí caracteriza 2 toques, 15-12 Santo André. 15-12, a vantagem é de 3 pontos pro time de Santo André. Aí força demais, joga direto para fora. Renata Rondini, no começo do set você dizia que era normal a equipe tirar um pouquinho o pé e aí cresce o adversário. Mas tá jogando bem demais o Santo André nesse terceiro set, hein, Rê? O vôlei Renata deixou o Santo André crescer demais. Agora tá numa posição desconfortável porque perdeu um pouquinho da concentração no jogo, que vinha até que rodando bem por ser primeiro jogo, por estar entrosando no ritmo de jogo agora. O vôlei Renata abaixou a guarda e está tentando aí nos erros do Santo André, aproximando no placar, porque está muito mais no erro do Santo André a pontuação do vôlei Renata do que propriamente nas construções da jogada do time de casa. É hora de voltar à concentração, voltar a sacar bem como estava sacando e precisa agora mapear melhor as jogadas do Santo André, que começou a variar um pouquinho mais e está dando trabalho sim. Vem o Frank agora pro saque, é o camisa 11 do vôlei Renata, ficou direto na rede. Marca mais um ponto o time de Santo André. Ô Pio, 16-14. Oi, Marcão. Eu não me lembro de erro de saque nesse segundo set. A Renata Rodini, que tá sempre esperta aí com as estatísticas, pode me corrigir, mas acho que é o primeiro, hein? Verdade. Não, teve um do Lucas Fonseca direto pra fora, uma bomba. Ah, tá certo. Forçou, né? Vem pra recepção agora o Ale. Levantamento é lá na ponta pro Lazo, voltou Matoso, veio Nasser de fora, que pancada. E aí ele fala o seguinte: ô Ale, segura essa bombinha aí, meu amigo, não é isso não, Marcão? Nossa, bombinha é aquela que você comprava lá, como é que chamava? Eu esqueci o nome da bomba. Traque. Não, traque não, aquela que explode forte aquela... mesmo. Esqueci o nome dela, mas foi a pancada que deu aí o Marcos Vinícius, que vai pro saque, 17-14 Santo André. Você que se lembra, né? Aquela bomba que explodiu. Mande aqui pra gente no YouTube da CBN Campinas. Olha o Nicolas Lazo tentando explorar o bloqueio. Deu recepção, levantamento do Matoso, veio Nasser, sobe o bloqueio. Essa bola volta pro time de Campinas. Levantamento do Ale pro Pedro Henrique. Nasser na defesa. Matoso, levantamento. Nasser joga de graça. Ale, defesa, que rally espetacular, contra-ataque do Nasser, sobe o bloqueio, explora o Santo André, marca mais um ponto. Ah, como eu gosto de rally, é bonito, Marco Guarizo. Que rally fantástico e que recuperação do Nasser, né? Porque teve uma bola que voltou na cabeça dele. Ele não ficou grogue não, ele atacou as 2 seguintes, conseguiu colocar no chão, abre 4 pontos. O que tá jogando esse Santo André nesse set para o jogo Horácio de Leão, 18-14 para a equipe andreense. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Mandar um abraço aqui para toda a rapaziada que está acompanhando com a gente aqui no YouTube. Gleidson Jesus Mesquita, Rojão. Mas não era Rojão. Não Era uma que parece um palito. Eu acho que era aquele negócio assim, bomba de 12, bomba de 15, era um número diferente. Parecia um palito de fósforo, só que era mais grosso. Ele era tipo um palitão de fósforo grande. E, rapaz, eu falo daquelas mais grossas mesmo. Era a grandona mesmo. É isso aí. Enfim, vamos lembrar. 18-14. 4 pontos a vantagem de Santo André. Eu não sei vocês, mas eu tô amando a transmissão. O Alex, eu também, vou ser bem sincero. Levantamento pro Nasser, lá levanta o bloqueio! Sobe o bloqueio lá na saída de rede. O Nasser tentou virar essa bola, mas o antigo paredão e o novo muro tava por ali, Guarizo. Alô, Marcos Vinícius, chama o seguro que bateu no muro. Incendeia a torcida do vôlei Renata com esse bloqueio. 3 pontos atrás ainda, mas agora a torcida joga junto.
Joga junto a torcida do Vôlei Renata. 3 pontos é a vantagem do time do Santo André. Vem Lucas Borges pro saque. Levantamento do Matoso ali no meio de... A rapaziada, a torcida disse muito bem o que foi. Foi em slow motion, mas essa bola caiu, Guarizo. Desculpa, Pio, não consegui te ouvir. Veio em slow motion praticamente essa bola, mas ela caiu. É verdade. Ficou aquela indecisão, né? Tentou mergulho ali o Felipe Brito, não conseguiu chegar na bola, tanto que a quadra está sendo seca agora. 4 pontos a vantagem do Santo André. Vai o Caio, camisa número 13 pro saque. 4. Agora tá naquele momento em que o jogo vai tomando forma nesse terceiro set. Recepção do Ale, levantamento do Everaldo, vem lá de trás. E aí, olha o Frank como ele é. O Frank marca o ponto e faz o que, Guarizo? Ele bateu uma pipe espetacular e pediu pra torcida levantar. Ele perguntou pra torcida: vocês conhecem o Frank? Prazer, sou eu. Levantem e deem força ao Vôlei Renata, 19-16. Vem Pedro Henrique pro saque na pancada. Recepção é lá no fundo. Bloqueio duplo. Pedro Henrique e Lucas Fonseca. Aí como é que passa, Marcão? Everaldo é o segurador da vez, é o corretor da vez. Chama o seguro, bateram no muro, chamado Everaldo. Cai para 2 a diferença, vai pro saque o Pedro Henrique. Vôlei Renata joga com 7 agora, contando a torcida. Impressionante, hein? Como inflamou o torcedor aqui no ginásio do Taquaral. Pedro Henrique vem pro saque, recepção lá no fundo, levantamento pro Nasser. Aí o Frank tentou receber, mas não conseguiu. Aliás, um ataque começando com Molina, depois com o Nasser, espetacular, Guarizo. Espetacular, e é o seguinte, uma bola rápida que talvez se ele tirasse o corpo, a bola iria para fora. Mas colocou tanta força ao Nasser que não deu para a defesa do Vôlei Renata fugir, não. 3 pontos a diferença, levantador Matoso no saque, 20-17 Santo André. E olha a vaia para cima do Matoso, que é um bom sacador. O levantador de Santo André vem na pancada, deu recepção do Frank, levantamento, é lá na ponta, pro Lazo, deu defesa do Dayan, essa bola vai voltar de graça não, sobe o bloqueio, amortece, Everaldo, Ale, levanta aqui na ponta pro Pedro Henrique, deu defesa, no fundo vem Molina pra virar direto pra fora. Essa ele pensou em explorar o bloqueio. Essa foi a minha impressão. Só que ele erra o tempo e aí joga direto pra fora. 18º ponto do Vôlei Renata, Marco Guarizo. Você tem toda a razão. Foi tentar explorar o bloqueio. Aí quando o bloqueio tira o braço, o ataque sai muito alto. Então exagerou na força o Molina. 20-18, segue na frente o Santo André. Lazo no saque. Nicolás Lazo vem, o argentino pro saque. Vai soltar o braço na pancada. Jogou direto pra fora. 21-18, Renata Rondini. O melhor set do jogo até aqui, não tenho nenhuma dúvida disso, hein, Rê? Sem dúvida nenhuma, melhor set do jogo, os melhores ralis do jogo. Incrivelmente pro voleibol masculino, ralis assim, vários nesse jogo, mostrando a qualidade que a gente está vendo do jogo hoje aqui. E o Santo André veio realmente para fazer o jogo, o set do jogo para eles, para se manter vivo nessa briga e tá caminhando para forçar um 4º set. O Vôlei Renata está contando com a ajuda de alguns erros do Santo André e precisaria fazer um pouquinho mais, voltar aquele comecinho de jogo, um saque bem forte, bem encaixado e um bloqueio impecável para tentar realmente virar o set e cravar a vitória aqui em Campinas. Somos 998, faltam 2 para sermos 1000. Vem com a gente no YouTube, somos 1000. Muito obrigado para você no youtube.com/esportecbn Campinas. Muito obrigado para você nos 99.1 em toda a região. Ace pro Vôlei Renata, tá no chão essa bola, 1 ponto apenas a vantagem, Marco Guarizo. É isso, essa bola bateu, não foi nem do lado laranja da quadra, não, foi do lado branco. Essa bola por muito pouco não saiu, mas uma casquinha dela na linha. Cai para 1 ponto a diferença para o jogo. Técnico Marco Antônio Madeira. Tá chegando o Vôlei Renata para tentar fechar no 3-0 já.
Ives Lacoste, Renata, mais uma vez, transmissão, parabéns. A Carol comemorando que somos um K. O Alex Matos estava dizendo das bombas de 500, bombas de 1000, e ele falou, aqui nós já somos 1000. Alexander Fonseca, vai Lucas Fonseca. Ou Alexander Fonseca, será que é irmão do Lucas Fonseca? Mande pra gente, Alexander, se você é irmão, pai, mãe, enfim. Gabriel Bugel Fins, um abraço da Paula. Opa, quase Marco Guarizo, mas não me pegou. Ainda bem, foi bem. Olha, eu confesso que com fone e tudo, eu tô ouvindo mais o locutor do ginásio do que você. Será que hoje ele já perguntou, vocês estão me ouvindo? Ô, gente, é um bastidor aqui no ginásio do Taquaral, o som é alto, é bom, é potente. E às vezes o nosso querido locutor, ele pergunta, vocês estão me ouvindo? E como não ouvir? Vem o saque, deu recepção, levantamento. Olha o Nicolas Lazo, vai lá no fundo. É pra empatar o jogo, Deu defesa lá no fundo agora do Dayan, levantamento pro Molina na ponta. Impressionante. Ele acha lá na forquilha praticamente, lá no fundo, lá no encontro do fundo com a lateral, quadra e vira mais um ponto, 22-20, Guarizo. Tirou o coelho da cartola o Marcos Vinícius agora, hein? A defesa do Vôlei Renata estava bem postada, ele achou o único lugar que a bola podia cair, foi nessa forquilha aí, como você disse. Abre 2 o Santo André, vai tentando fechar esse terceiro set e ficar vivo no jogo. E a galera vem pra cima do GG, que vem no saque, deu defesa do levantamento lá na ponta, conseguiu a recepção, vem tentando Molina pra colocar na quadra, mas apareceu muito bem ali o Vôlei Renata, o Pedro Henrique fica no bloqueio. Pedro Henrique. E aí, Guarizo, 23º ponto de Santo André. Tá difícil esse set, Marcão. Muito difícil, e o levantamento foi de manchete, né? E a direção da bola fez com que o bloqueio triplo chegasse junto para cima do Pedro Henrique. Tava marcadíssimo, camisa número 9. Essa bola acabou ficando no paredão da equipe do Santo André, que vai se encaminhando para fechar o set, 23-20. Segue no saque o GG, nem aí pras vaias. Ninguém consegue tirar o GG do saque. Deu recepção do Lazo. Vai mandar voltar? Mas por quê? Eu acho que ele tá... Ele não tinha apitado. Ele vai mandar voltar o saque. Teve muita pressa o GG para sacar. É isso. Ele tá ansioso, o GG, para fechar o terceiro set, que seria o primeiro set vencido pelo Santo André. 23-20, 3 pontos a vantagem. Terceiro set difícil. Vem GG. Deu recepção do Frank, ruim a recepção do Frank, é ponto. O Caio no meio de rede jogou essa bola, só deu aquele tapinha de check. 7 point para Santo André. Aliás, triplo 7 point para o Santo André, Guarizo. Sim, numa bola de check de 2 mãos, né? Ali do bloqueio. Quem tava era o próprio levantador, o Matoso. Vai o GG para não sair mais. 7 point. Vem GG agora pro saque, deu defesa, ruim levantamento do Demian Gonzalez, precisa jogar de presente, é pra fechar o terceiro set, mas deu defesa, Ale, levantamento, Demian Gonzalez pro Frank lá na ponta, é pra salvar o primeiro ponto do set da equipe do Santo André, 24-21, Marcão. Foi bem agora, perto da rede, colado ali para fazer o ataque. O Lucas Borges, camisa número 4, coloca essa bola no chão. Enquanto tem bambu, tem flecha. Obrigado, Everaldo Marques, pela permissão. Pela criação e permissão, né? Que maravilha. Vem o vôlei. Olha a defesa do Molina lá no fundo. Levantamento, sobe o bloqueio! Bloqueio triplo, salvando o segundo 7 point. Aliás, eu falei que era triplo, nada. 4 7 points tinha a equipe do Santo André. Agora só tem 2, hein, Marcão? Agora só tem 2, bloqueio muito bem armado. Chegar no fim do set é uma coisa, fechar, aí tem um pouquinho mais de pressão, né? E o bloqueio do Vôlei Renata não quis entregar. Eu nem tive tempo de perguntar para Renata Rondini se o set já tinha acabado. O Vôlei Renata volta pro jogo, 24-22. Vem Lucas Borges agora pro saque, é o camisa 4 do Vôlei Renata.
Será que ele força ou será que ele coloca em jogo? Ele forçou, rapaz. Deu defesa do Molina, complicada. O Dayan vem lá no fundo, vai passar essa bola de graça. Levantamento, vem na pipe, Lucas Borges. Olha que defesa do Molina no fundo, bloqueio! Ô, Frank, você não me acostuma mal não, rapaz. Que pontaço, Marco Guarizo. Chama o seguro que ficou no muro. O vôlei Renata incendeia a partida. Corta o terceiro set point da equipe do Santo André com requintes de crueldade no bloqueio. Saiu o cartão amarelo ali, tem reclamação. Eu não consegui identificar o jogador que levou o cartão amarelo, mas o vôlei Renata segue na partida. É mais um match point para o Santo André, ainda 24-23 no saque o Lucas Borges. A Fernanda Oliveira tá dizendo aqui, ó, toco! Valeu, Fer! Ah, não! Eu sei que a gente tá no YouTube e tem gente no Brasil inteiro e tem gente torcendo pra Santo André. A gente tá em Campinas. Eu não consegui não dizer, ah, não. Ô, Marcão, essa o Lucas tem que pôr na quadra, Marcão. No mínimo, né? Bateu uma bola dessa na rede, aí não, da maneira como foi, ela foi muito baixa. Não é que foi um saque forçado tentando esse. Errou completamente. Depois de uma reação tão grande, aí fica complicado, né? Vence o set o Santo André, 2-1, vôlei Renata na frente. Ô, Lucas Borges, não, né? O Felipe Harris, ele gostou, sabe por quê, Renata Rondini? Porque o Felipe tá dizendo o seguinte, eu quero tie break. Então, pra quem tá acompanhando o jogo, pra quem é torcedor break é sempre e bom. adora um bom voleibol, não, a melhor coisa são 5 sets. Torcedor da Ponte também tá adorando. Muito. Vamos entender que é uma noite esportiva, tem pra todo mundo. Vamos ter que ter pelo menos mais um set do vôlei. Depois temos o futebol e para quem gosta de esporte, quanto mais disputa tiver, melhor. Mas convenhamos que o vôlei Renata baixou a guarda nesse set, hein? Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para mais um set direto aqui do ginásio do Taquaral. Daqui a pouquinho eu quero boa noite do Roger Williams também, já ele vem com boa noite. Ele que vai comandar daqui a pouquinho Ponte Preta e Brusque. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja ou no site, você encontra tudo sem perder tempo, além de ofertas imperdíveis, é claro. Cerveja Heineken barril 5 litros, R$ 78,98 no Clube Good Bom. Cerveja Spaten em lata 350 ml, R$ 13,49 no Clube Good Bom. Contra filé bovino peça vácuo, R$ 36,98 quilo no Clube Good Bom. Linguiça toscana Seara, R$ 15,98 quilo no Clube Good Bom. Ofertas válidas até 15 de agosto. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Beba com moderação. A jogada mais bonita, a emoção da vitória, os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir de 9:30 da manhã, com a apresentação de Carlos Eduardo Évori. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Apresentação, Rafael Pio. 9 da noite, mais 6 minutinhos de volta aqui do ginásio do Taquaral. Renata Rondini, 2-1 para a equipe do vôlei Renata. Vamos pro quarto set, Rê. Vamos pro quarto set, para os amantes do voleibol. Mais jogo, mais disputa, mais rallies emocionantes. Mas vamos analisar friamente o que aconteceu aqui no ginásio do Taquaral.
O Vôlei Renata apareceu para o primeiro e segundo set, até causando uma certa surpresa, num entrosamento, numa força para primeiro jogo profissional, né? Primeiro campeonato da temporada, até veio acima do que a gente esperava. O Santo André foi se acomodando em quadra, foi se arrumando, sofreu demais no segundo set, baixou a guarda e não sabia segurar os ataques poderosos e velozes do Renata, mas no terceiro set fez a lição de casa ali no banco, mapeou a jogada, se postou numa defesa sem deixar a bola escapar para tentar um contra-ataque e variando as jogadas. O Nasser continua muito bem no jogo, apesar dele ter sido parado em alguns bloqueios do Vôlei Renata, mas ele conseguiu sair desse bloqueio em alguns momentos, aprendeu aonde encaixar a bola, e outros atletas do Santo André vieram nessa variação que o levantador tem feito. E agora esse quarto set promete. De um lado, o Vôlei Renata vai ter que acordar porque ele quer a vitória aqui dentro de casa, então é para vir mais incisivo, mais firme nas suas jogadas, e com certeza vai passar pelo saque forte. E olha o Matoso já fazendo o primeiro levantamento e o Molina já aparecendo para fazer o primeiro ponto para a equipe do Santo André. Deixa eu dar um pulinho lá no estúdio da CBN Campinas, porque ele já está por lá, já está aquecendo as gargantas, ou a garganta. Ele não perdoa e ele vai agora dar uma boa noite, porque daqui a pouquinho tem Ponte Preta e Brusque aqui nos 99.1 e também no YouTube da CBN Campinas. Boa noite, bem-vindo, Roger Williams. Alô, Rafael Pio, um abraço pra você, jogaço, hein, rapaz, estamos todos vibrando aqui com essa estreia, esse fenômeno, transmissão com imagens da CBN pelo YouTube. Já já é hora do futebol. Augusto Bauer, Brusque, Santa Catarina, o Brusque receberá a Ponte Preta, já já a bola rola, 14 graus a temperatura, jogão, e a Nega Véia tenta manter o seu embalo. O Brusque sem vencer a 7 jogos, vai ser jogos ou jogo de opostos já já, Rafael Pio. Ah, não tenha dúvida disso, daqui a pouquinho eu quero pegar também uma boa noite da Adriana Almeida, que vai trazer as reportagens, vai trazer todos os detalhes de Ponte Preta e Brusque. Aqui é aquela história, o Molina gostou do jogo, o Santo André gostou do jogo, 2-1 pro time andreense, Marco Guarizo. Tá imparável o Molina, né? É ataque pelo meio da rede, é ataque pela ponta, tá conseguindo achar buracos na defesa do Vôlei Renata. Santo André na frente, 2-1. Só lembrar, né, pra quem não é muito ligado, olha o ace aí, 3-1. Pra quem não é muito ligado no regulamento do vôlei, é o seguinte, pro Vôlei Renata marcar os 3 pontos da vitória, ele tem que vencer agora esse set, porque se for para o tie-break, aí é 2 pontos pro vencedor, 1 pro perdedor. Marcão, aproveitando, em relação ao regulamento deste campeonato paulista, um pouco diferente da Superliga, né, Marcão? Bem diferente, são 7 jogos apenas na primeira fase, todos os 8 times se enfrentam entre si em turno único, aí o primeiro e o segundo passam direto para a semifinal, para o playoff e semifinal. Do terceiro ao sexto, eles disputam nesse cruzamento, terceiro contra sexto, quarto contra quinto, para saírem 2 times para a semifinal e encontrarem o melhor e o segundo melhor colocados na primeira fase. Esse é o regulamento do Campeonato Paulista e a arbitragem tá dando ace. Ficou a dúvida ali, mas foi ace, né, Renata Rondines? Essa bola foi dentro da quadra. É o terceiro ponto. Achei que a Renata ia falar, desculpa. Olha, eu achei que foi fora, mas não tem, né, o desafio, né? Então, o ponto é do Vôlei Renata, tudo igual, 3-3. Tá tudo igual neste quarto set. 2-1 pro Vôlei Renata. Levantamento complicado pro Matoso. O GG tem que passar, o Nasser tem que passar de graça. Ale, recepção, levantamento lá na ponta, sobe o bloqueio. Sobe o bloqueio duplo, Caio tava por ali, essa bola tá na quadra do Vôlei Renata, 4-3 Santo André, Guarizo. Perdão pelo trocadilho, mas o Caio fez a bola cair. Tava marcadíssimo ali o Lucas Borges, ele que errou aquele saque, né, no fim do terceiro set. E o Caio, marcação perfeita para cima do atacante do Vôlei Renata, na frente do novo Santo André, 4-3. A Suzane tá perguntando se o jogo do SESI acabou. Eu vou, daqui a pouquinho, chamar o Fábio Scheibe, que vai trazer aí a situação dessa primeira rodada do Campeonato Paulista de Vôlei. Já para responder aí pro nosso ouvinte. Como que ficou, Fabião? Tem aí os resultados pra gente dessa primeira rodada de Campeonato Paulista, Fabião?
Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho o Fábio Chaib vem com... Pio. Oi, Fabião. Oi. 2 partidas já encerradas pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O SESI bateu o Suzano por 3-7-0 e o Vedacity bateu o Vôlei Futuro por 3-0 também. Agora em andamento, o Farmacon de São José enfrentando o Climed Atibaia. 2-0, Farmacon. Valeu Fábio Chaib, que daqui a pouco estará no plantão esportivo também de Ponte Preta e Brusque. E aqui, belo rally, ponto do Vôlei Renata, 5-4 para a equipe de Santo André, hein, Marcão? Uma bela rima. Aqui deu rally. Depois de aquele espetáculo de defesas para os dois lados, uma bola de cheque colocada no chão ali pelo Lucas Fonseca. Ainda está na frente o Santo André, 5-4. Quem vai para o saque é o Felipe Brito. Felipe Brito se prepara para o saque. Rapaziada tá secando ali a quadra. Olha o SESI, hein? Já metendo um 3-0. A equipe do Vedacity Guarulhos também um 3-0, sem dúvida nenhuma, os dois adversários principais do Vôlei Renata dentro deste Campeonato Paulista. 5-4 a vantagem do Santo André de 1 ponto. Felipe Brito se preparando para o saque. Belo saque, deu defesa, é ace. É ace. Porque essa bola não voltou, não. O GG tentou a recepção, mas essa aí não teve jeito. Era o Frank por ali, né, Guarizo? Até passou o Matoso, né, no saque do Felipe Brito. O Matoso foi pro outro lado da quadra, ele ficou meio assim de trombar no jogador do Vôlei Renata, mas não teria defesa não, tava longe a bola. 5-5, tudo igual. Segue Felipe Brito no saque. Vem o Felipe Brito pro saque. Tudo igual, 5-5. Daqui a pouquinho tem Ponte Preta e Brusque para você aqui nos 99.1 e nos nossos canais do YouTube, tanto da CBN Campinas quanto o Esporte CBN Campinas. Vem Felipe Brito pro saque, recepção é do Dayan, levantamento do Matoso lá na ponta para tentativa do Molina, deu defesa, essa bola passa por toda a fita, sobra lá no fundo pro GG. E aí deu bobeira a recepção do Vôlei Renata, agora ficou perdida. Fiquei com a impressão que o Felipe Brito não acreditou nessa bola, que essa bola passaria, Guarizo. É porque o lance foi muito inacreditável, né? A bola rolando pela fita, eu já tinha visto pela televisão, mas pessoalmente é a primeira vez que eu vejo isso acontecer no jogo. Isso desmontou a defesa do Vôlei Renata, que ficou assistindo o jogo enquanto o Santo André voltou a jogar. Aí passou para o lado oposto, volta à frente Santo André, 6-5, Caio saca. Vem o Caio agora pro saque. Tá aberta a comunicação e a gente tá ouvindo tudo. Vem o Caio agora pro saque. Agora consegue virar. Vira mais uma bola o time do Vôlei Renata. 6-6. Renata Rondini. Você esperava um quarto set equilibrado assim? Nos parece que vai ser um quarto set muito parecido com o terceiro, Rê. Esperava sim, porque era o que a gente falou. O Santo André ganhou ânimo para o jogo, para tentar continuar sonhando aí com a vitória na estreia fora de casa. E o Vôlei Renata precisava recuperar o que ele fez no primeiro e segundo set. Ainda não está igual como foi, como vinha logo no começo de jogo, mas o Vôlei Renata está um pouco mais atento e está com mais força nos seus ataques. Realmente vai ser um set bem brigadinho, bem apertado. Vem o Matoso, levantador agora pro saque, 7-6. Tá na frente a equipe do Santo André. Matoso na pancada, solta o braço, Ale, deu recepção, Gonzalez no levantamento, essa não tem jeito, porque o Lucas Fonseca já é gigante. A bola é rápida, ele vai no terceiro andar aí, Guarizo, não tem como. E aí o Matoso fala pros companheiros do bloqueio, na cara não, né? Porque o ataque foi direto, batendo no chão e depois no rosto do levantador do Santo André, porque não tinha marcação. Belo ataque do Vôlei Renata, tudo igual, 7-7, Lazo saca. Vem o Lazo agora pro saque, deu defesa lá no fundo, levantamento aqui na ponta. O Molina vira essa bola e é mais um ponto. Oi? E deu aquela olhadinha também ali pro bloqueio e não vão chegar não, hein? É aquela encarada, né? Tá cheio de confiança. Tá cheio de confiança o Molina, sem dúvida nenhuma. Jogando uma partidaça, o camisa 9 de Santo André.
Algumas participações. Alisson Torquato, vôlei Renata, está sentindo falta do Adriano. Está mesmo, Alisson. Ele tá aqui no ginásio, viu? Ele tá aqui? Vou perguntar isso pra Renata Rondini. Luciano Cláudio, só tem uma câmera. Só tem, Luciano, só tem. Vamos tentando melhorando ao longo. Alessandra Cristina, vamos, vôlei Renata. A Leona Garcox. Ai, meu coração insano. Vamos, Campinas. É o quarto set que você acompanha aqui na CBN Campinas. 9-7 a vantagem de Santo André. É de 2 pontos, hein, Guarizo? Sim, de 2 pontos. Mas o fato de só ter uma câmera é o clima no ginásio. O torcedor no YouTube está acompanhando o que o torcedor no ginásio está vendo também. Exatamente. É a CBN Campinas trazendo para você todas as emoções do Campeonato Paulista de Vôlei. Vem pro saque agora o Molina. E aí ele força demais, joga direto para fora. Muita confiança, marca o 8º ponto. O vôlei Renata, 9-8. É a vantagem de 1 ponto. Quem vem pro saque lá, Guarizo? É o Lucas Fonseca. Lucas Fonseca. É o camisa 19 de Campinas quem vem pra pancada. A torcida vem junto com ele. Lucas. É o que canta a torcida. Um pouco tímida e assustada. Toca na rede. Ace! Era o que precisava o torcedor. Porque eu dizia agora isso, parece meio assustada a torcida de Campinas. Mas depois dessa, acho que vai dar uma acordada, hein, Marcão? Exato, né? Por exemplo, no basquete, quando o jogador vai bater um lance livre, a torcida fica em silêncio. Aqui, toda hora que vai sacar um jogador do Vôlei Renata, a torcida grita eu até falei aqui do lado, nossa, isso aí deve desconcentrar o jogador. Mas aí acabou dando certo nessa, né? O Lucas bateu na rede, aquela que do tênis pediria desculpa. Agora ele forçou o Lucas Fonseca. Foi direto na parte verde da quadra, é mais 1 ponto para o time de Santo André, 10-9. 1 ponto a vantagem. Vem o GG para o saque. Fez estrago no último set, hein? Fez. A reta final do terceiro set foi inteiro com ele. Vem GG, ele solta o braço. Deu a recepção ruim. Voltou pro Caio. Levantamento do Matoso. Caio em cima do Alê. Mais 1 ponto do Santo André. Mais 1 ponto. 11º time andreense. Manda no jogo nesse momento, Marco Manda Guarizo. no jogo. A Renata? Perdão. Não, você mesmo. Eu mesmo. É aquele teu amigo, Pio, o Delay, sabe? Ele de vez em quando aparece aqui pra conversar comigo. Manda no jogo, sim. E naquele levantamento, a bola pra cima que só o Caio sabia que a bola iria ali, né? E o bloqueio acabou se perdendo no saque do GG. Vai abrindo de novo o Santo André. Vem de novo o GG. Lazo na recepção. Levantamento do Demian Gonzalez. Agora sim. Agora consegue virar essa bola o Lucas. Ele coloca na quadra. É mais 1 ponto, 10º ponto. Renata Rondini, 1 a vantagem de Santo André. Mas tô sentindo, Rê, falta do vôlei Renato colocar pressão pra cima do time adversário, hein, Rê? Sim, tá faltando chamar no peito. A responsabilidade tá jogando dentro de casa. Tinha uma vantagem de 2-0 no placar. E realmente voltar por força no jogo. Tá simplesmente se corrigindo dentro de quadra, ainda meio desencaixada. E agora a tentativa ali de virar essa bola do Lima, que tá em quadra, mas ela bate na rede e vai pra fora, né, Guarizo? É a primeira participação do Lima no jogo e entra um pouco frio, né? Ele tentou uma diagonal, mas a bola tava curta. Depois de bater na fita, bateu na rede, caiu para o lado de fora. Continua 2 pontos na frente o Santo André, 12-10, e Nasser vai pro saque. Vem o Nasser, ele conhece bem o ginásio do Taquaral, vira essa bola, mas com uma tranquilidade agora. É aquela bola que ela vem macia, né? E aí não tem dúvida nenhuma o Felipe Brito pôs na quadra, Guarizo. Ele podia até pedir um cafezinho que ele ia fazer esse ponto, né? Que tranquilidade mesmo, nem precisou colocar força na bola, só encontrou onde tinha espaço para pôr no chão. Cai para 1 a vantagem, Lima no saque. Vem o Lima pro saque, camisa 12 do vôlei Renata. 1 ponto ainda a vantagem de Santo André. Vai forçar o Lima, forçou, deu defesa lá na ponta do... O Molina tem que passar essa bola de graça. O Ale consegue a recepção, toca na rede. O Lazo tem que tocar de presente. Levantamento aqui na ponta do Nasser.
E aí o Nasser sai de trás da linha dos 3 pontos, bate na paralela, belíssimo ponto, 13º de Santo André, Guarizo. E que finta do levantador Matoso, né? Jogou o bloqueio do vôlei Renata pro outro lado para que o Nasser batesse a paralela aqui na saída de rede. Lindo ponto de Santo André, 13-11. Vem agora pro saque o Molina na pancada. Ale deu defesa, levantamento do Deminha Gonzalez. Ali na ponta pro Felipe. Ele fica no bloqueio, mas a bola volta pro time do vôlei Renata. Vem no levantamento. Santo André tentando buscar essa bola. Vai voltar de graça, de graça, de graça! Inteligentíssimo agora o Felipe Brito. Para marcar mais um ponto, para marcar o 12º e encostar, Guarizo. Encosta, o time de Santo André fica reclamando de uma possível condução do Felipe Brito. Aqui de onde eu tô, ele bateu com as 2 mãos na bola de cheque, mas ele só deixou na quadra. Então o ponto é válido, 13-12. Vai o próprio Brito pro saque, vôlei Renata tenta reagir. Felipe Brito, sol tem braço e essa bola passa isso aqui, ó. Muito próximo do fundo quadra. Alessandra Cristina tá torcendo. Emerson Santana, boa noite. Santo André está na Superliga A? Pergunta o Alan. Não. Está na Superliga B, a equipe do Santo André. Vem pro saque o Caio. 14-12, 2 a vantagem do Santo André. 2-1 vence o vôlei Renata. Levantamento lá na ponta agora. É para aquela medalha, né? Para soltar o braço na saída de rede. Essa bola é muito difícil de pegar, Guarizo. Muito difícil, acertou bem o ataque o Borges agora. Não teve bloqueio, não teve defesa, bateu no corredor perfeito. Cai para 1 ponto a desvantagem do vôlei Renata, Demian Gonçalves do Caixotinho. É o levantador do vôlei Renata, vem no Caixotinho, vem no saque. Recepção é complicado, mas deu levantamento essa bola, tá de graça. Gonzalez levantou aqui na ponta para a tentativa do Lazo. Olha o levantamento, sobe o bloqueio, mas ela vai para fora. Bate no bloqueio, mas vai na parte verde da quadra. 15º ponto de Santo André, Guarizo. Deu aquela respirada depois, né? O camisa número 9 da equipe do Santo André, o Molina, né? Porque ele foi explorar o bloqueio, mas ele viu a bola voltando, mas ela saiu por muito pouquinho. Santo André 2 pontos na frente, 15-13. Deixa eu mandar um beijo pra Josemara, um beijo pra Érica, abração pro Denver. Rapaziada que nos recebeu hoje maravilhosamente, um almoço delicioso. Obrigado, viu, gente, pelo carinho. Muito, muito bom mesmo ter vocês como parceiros. É mais um ponto pro vôlei Renata. É o 13º ponto, 14º ponto, melhor dizendo. 15-14, 1 ponto a vantagem. Nicolás Lazo. É o argentino quem vem pro saque. Vem na pancada? Vem na pancada, toca na rede. Fica difícil para a recepção do Dayan, mas ele faz o levantamento pro Molina aqui na ponta. Deu defesa para empatar o jogo, usa o bloqueio. Essa bola... e ele tá dando do Santo André. Sim. E tá certo, né? Porque o Lucas tentou forçar, mas essa bola não bate no bloqueio, né, Guariz? Vai direto para fora. É exatamente isso. O jogador bate a bola para cima para que ela desvie no bloqueio. Quando não desvia, passa muito longe. Foi isso que aconteceu. Segue na frente o Santo André, 16-14. 16-14, Molina no saque. Complicada a situação da equipe do vôlei Renata nesse momento do jogo. Ale deu defesa, levantamento do Demian Gonzalez aqui na ponta. Agora sim, pro Lima virar essa bola, ele subiu soberano. O Lima sobe mais que todo mundo e sem marcação. Isso por quê? Porque o Gonzalez consegue distribuir muito bem esse levantamento, né, Guariz? E a mudança de movimento no ar do Lucas Lima, né? Tanto que todo mundo fechou pro outro lado para ele bater a diagonal, ele bateu a paralela. Lindo ponto, diminui, vai no side-out, cada um pro lado. 16-15 Santo André. Felipe Brito no saque, solta o braço, deu recepção do Dayan, levantamento pro Nasser aqui na ponta. Olha que bela defesa do Lazo, mas essa bola vai ter que voltar de presente, né? Joga lá pro outro lado o Felipe Borges, sobe o bloqueio, vai dar rali, Dayan no levantamento, Nasser. Ele explora o bloqueio, Nasser. O Lima subia por ali, o Felipe Brito também. O Nasser estava longe da rede, palmas para ele, hein, Guarizo? Foi muito inteligente mesmo. Ele fez a mesma jogada que o vôlei Renata tentou no lance anterior.
Só que essa bateu na mão do Felipe Brito, né? E acabou conseguindo o ponto, ela foi lá pro fundo, 17-15, e lá vem GG pro saque. E o Almir Cardoso tá nos corrigindo aqui. Santo André ainda não se classificou pra Superliga B. Tentará a Superliga C em novembro. Vem GG pro saque, agora sim, né? Agora sim, Felipe Brito sobe mais que todo mundo, consegue marcar mais um ponto. Renata Rondini, tem um comentário aqui que eu quero passar a pergunta pra você. A Alessandra Cristina Chapelin tá dizendo o seguinte: uns erros bobos. É mais ou menos por aí o caminho desse set, por enquanto, Rê? Exatamente. Se a gente contar a história do jogo até aqui, o vôlei Renata entrou surpreendendo com ritmo, com certo entrosamento, mas eu acho que deixou a empolgação tomar conta muito cedo. E aí veio a baixa do que é normal do início de campeonato, a falta de entrosamento, o ritmo, a velocidade da jogada de um para o outro, e agora estão cometendo erros básicos dentro de quadra, recepção e defesa está muito aquém, e as bolas de ataque não estão acontecendo. Então o jogo ficou bem favorável ao Santo André, e se for pro tie break, favoritismo total do Santo André para esse jogo no final, na reta final. E num erro agora da equipe do Santo André, o vôlei Renata empata a partida, hein, Guarizo? Empata num erro ali da equipe do Santo André, tanto que para o jogo o técnico Marco Antônio Madeira. Reação rápida do vôlei Renata depois de estar 2 pontos atrás no erro da equipe do Santo André, na irregularidade cometida, 17-17. Deixa eu dar um pulinho lá no estúdio da CBN Campinas, faltando 2 minutinhos para o jogo da Ponte começar. Ponte e Brusque daqui a pouco correndo atrás da bola. A gente vai até o fim aqui com o vôlei Renata e já cola com o jogo da Macaca. Mas deixa eu pegar um boa noite da Adriana Almeida e já trazendo as escalações das duas equipes, tanto Ponte quanto Brusque. Boa noite, Idri. Boa noite, Rafael Pio. Grande abraço para você, para os ouvintes da CBN. Times já em campo em Brusque. Brusque vem a campo com Jordan, Zé Matheus, Everton Alemão, Wallace e Ayrton, Rodolfo, Balotelli e Álvaro, Fernandinho, Alexandro e Patrick. A Ponte poupa poucos jogadores hoje. Kaique França, Igor Formiga, Matheus Silva, Guilherme e Arthur, Fraga, Leonaldi, Alisson e Elvis, Everton e Luca. Esta Macaca escalada e definida. O jogo começa em instantes, Pio. Valeu, Adriana Almeida. Deixa eu pegar um boa noite também do Carlão de Freitas. E essa Macaca que vem em grande ascensão, tem tudo para conquistar mais uma vitória hoje. Boa noite, Carlão. Boa noite, Pio. Boa noite, ouvintes ligados nesse jogaço de vôlei. Daqui a pouco, Ponte Preta e Brusque. Surpreendentemente, Pio, a Ponte vem com a formação completa praticamente. Apenas o Amaral poupado, né? E com alguns jogadores pendurados, por causa do Mateusão, zagueiro, e o goleiro Kaique França. Mas a Ponte precisa pontuar. Um jogo importante. Quem sabe essa noite com o time praticamente completo às vésperas do derby. É daqui a pouquinho na sequência de vôlei Renata e Santo André, Ponte Preta e Brusque. 18-17 para a equipe andreense. Vem o Nasser pro saque. Solta o braço, toca na fita. Deu defesa do Lazo, levantamento no meio de rede. Mas eu vou falar uma coisa pra você. A inteligência, ele tá dando... essa bola foi fora. Fiquei acompanhando só o levantamento, essa bola foi direto fora. É o 19º ponto de Santo André, que força o Horácio de Leão a pedir tempo, Guarizo. Voltou meio frio do último tempo pedido a equipe do vôlei Renata, né? O levantamento do Everaldo foi bom, mas o ataque tirou demais, acabou indo pra fora da linha. 19-17, Santo André em busca do tie break. O vôlei Renata em busca de uma reação nesse set ainda para não perder um ponto na classificação. Começou Roger Williams, a bola está rolando lá em Brusque, Roger. Bola rolando no Augusto Bauer. Placar do jogo 0-0, 37 segundos no sul do país, Rafael Pio. E saindo qualquer lance importante aí, Roger Williams, você tem prioridade, hein? Estamos no YouTube com imagem, podemos trazer as narrações das jogadas importantes lá no Augusto Bauer. Brusque, Ponte Preta, bola já rolando. Você vai acompanhar na íntegra logo após vôlei Renata e Santo André, que tá indo pro 5º set. Vem o Nasser na pancada, levantamento do Everaldo, vem lá de trás o Lazo na pancada, deu defesa do Dayan, levantamento do Matoso, vira mais uma o Nasser. Vira mais uma o Nasser, 20-17 o Santo André, num jogo que parecia ganho
tá levando a partida pro quinto set, Guarizo. Ninguém avisou o Santo André que era pro jogo ser fácil, né? Tá se desdobrando muito a equipe do ABC. Jogadores acima do nível para uma primeira partida. Enquanto isso, o Vôlei Renata deu aquela desconcentrada. Sabe o intervalo do segundo pro terceiro set, que é um pouquinho mais demorado o intervalo? Os jogadores foram bater bola lá, parece que voltaram para treinar, mas não combinaram com o adversário não, 20-17. 20-17, 3 pontos de vantagem. Torcida de Campinas também precisa dar aquela acordada, né? Vem pra bancada. Essa bola foi direto para fora do Nasser. 20-18, 2 pontos a vantagem ainda de Santo André. Vem o Lima pro saque. É o camisa 12 que está em quadra. Torcedores em pé aqui no ginásio do Taquaral. Você acompanha pelo YouTube Esporte CBN Campinas. Rapaziada toda em pé. Vem Lima, deu recepção. Lá no fundo, levantamento pro Molina. Ele sobe e vira mesmo. Tem uma facilidade, uma tranquilidade o camisa 9, Guarizo. E ele fintou o bloqueio também, tanto que quem bateu na bola foi o Marcos Vinícius, para você ter ideia. Mas a marcação estava em cima do Molina, que é ele que está sendo o principal atacante, né? 21-18, Santo André com uma belíssima atuação, tanto do Molina quanto do levantador Matoso, vai se encaminhando pro tie break. É isso, vem pro saque agora o Marcos, deu recepção, o levantamento lá na ponta, sobe o bloqueio do Caio, o levantamento do próprio Molina, vem o Nasser aqui na ponta, deu defesa lá no fundo, na entrada de rede, o Lima, Ale, recepção, vai ser 3 toques? Não, vai ter que passar de graça, apareceu o Molina no fundo, levantamento, vai ter, não, olha o que o Caio faz. Todo o banco do Santo André se levanta e aplaude o jogador andreense. Inteligentíssimo. O que ele fez, Guarizo? Virou vôlei de praia, né? A diferença é que na praia são 2 contra 2 na areia. Aqui são 6. Ele só deu um toquinho fraco, tirando o peso da bola, aonde não tinha ninguém, onde ninguém podia chegar. Foi tão fantástico o lance que os jogadores do Vôlei Renata ficaram assistindo. 22-18, Santo André se encaminhando para o tie break. Que atuação da equipe andreense nesse set. Roger Williams, bola rolando lá no Augusto Bauer, em Brusque. Ainda comecinho de jogo, os times se estudam ou já tem alguém indo pra cima aí, Roger? É o Brusque que vem pra cima, escanteio, direita pra esquerda, corta a zaga da Ponte, 4 minutos, primeiro tempo, 0-0, Rafael Pio. Aqui, quarto set de jogo, 22-18, 4 pontos a vantagem do time de Santo André, que quer fechar esse quarto set para levar a decisão pro tie break, para levar o jogo pro tie break. Algo que, confesso, não dava para imaginar. Algumas mudanças na equipe de Santo André. É o Marcelo quem tá entrando, né, Guarizo? É o Marcelo, cadê a camisa do Marcelo? É 11, tá ele na quadra. É uma inversão do 5-1, né? Saiu o Molina também. Além do Marcelo, temos o Eric, camisa número 1, tá na quadra também. E aumentou o tamanho do bloqueio, hein? Ah, aumentou, hein? Aumentou o tamanho da rede agora para tentar segurar esse ataque do Vôlei Renata. É a estratégia do Santo André muito forte nesse quarto set. Deu recepção, a defesa lá no fundo, levantamento aqui na ponta. E aí o que aconteceu? Aí o bloqueio fechou para cima do Lazo. E aí a gente faz o que? Aplaude o treinador, né, Guarizo? Exatamente, é impressionante, né? Foi alteração exatamente para aumentar a altura do bloqueio. Marcação perfeita para cima do Nicolas Lazo, que tentou a bola na entrada de rede. 23-18, abre 5 Santo André. Vai pro saque por ali o camisa número 11, o Marcelo. E o Vinícius Garcia tá dizendo que o time de Campinas tá muito fraco. Quero saber se a Renata Rondini vai concordar. Daqui a pouquinho eu quero perguntar para ela. 23-19. 4 pontos a vantagem. Não, ninguém esperava. É o Lucas Borges que vem pro saque, Guarizo? É o próprio. Lucas Borges vem pro saque. Não, é o Felipe Brito. O Felipe Brito. Felipe Brito vem pro saque. Deu defesa do Dayan. Complicado. Matoso faz o levantamento. Bloqueio!
agora o Lucas Fonseca resolveu a parada. Ele sobe no terceiro andar, coloca a bola na quadra de Santo André, 20º ponto, Guarizo. Bloqueio sempre dá moral, né? E dá aquela quebrada no adversário. Tava precisando disso o Vôlei Renata, cai para 3 a diferença. Bloqueio muito bem marcado pelo Lucas Fonseca. Segue no saque o Felipe Brito e a torcida tenta empurrar, 20-23. Santo André na frente. E agora o locutor faz o papel dele para puxar a rapaziada, porque parece a torcida aí um pouco assustada. Todo mundo em pé, aqui no ginásio do Taquaral. Vem Felipe Brito pro saque, na pancada. Dayan, recepção, Matoso faz o levantamento lá na ponta. Aparece muito, ou ia aparecendo o Felipe. Para tentar essa recepção, o Lima correu, o Lazo correu. Os dois correram atrás da bola, mas acabou a quadra, Marcão. Acabou a quadra, mas nem se não acabasse, viu? Teria que ser o Usain Bolt para pegar essa bola. O ataque do Caio foi muito forte. É 7 point, o próprio Caio vai pro saque, vai parar o jogo, vai fazer substituição, não, tá pedindo para secar a quadra, time do Vôlei Renata, seca a quadra para dar aquela esfriadinha, Santo André. É isso. Confesso que um tie break não estava na nossa programação. Não. Isso não poderia ter acontecido. Vem Caio pro saque, na sequência tem Ponte Preta e Brusque, aqui na CBN Campinas. Caio no saque, Lazo, recepção, Everaldo, levantamento, e agora o Lazo vira essa bola, salva o primeiro, 7 point, Guarizo. O ataque do Lazo, 10 para cima do 10, né? Em cima do Marcos Vinícius, que tem o corte de cabelo do Irã, luva de pedreiro, a bola vai pro chão, tá vivo ainda, mas são 3 match points para tirar. Demian Gonçalves naquele saque que a gente conhece. O Gonçalves volta pro jogo para ir pro saque. Lucas Borges volta para aumentar o tamanho da quadra. O tamanho da quadra não, o tamanho da rede, né? Vem Demian Gonçalves no saque. Deu defesa, o levantamento é lá na ponta pro Marcos Vinícius. Olha o bloqueio. Essa bola não, é do Vôlei Renata. É do Vôlei Renata. Teve toque na rede. Essa foi a minha impressão e parece que do Molina, né, Guarizo? Exatamente, ele fica argumentando aqui com o árbitro de chão, né, o segundo árbitro, mas o ponto está marcado para o Vôlei Renata, 24-22. Agora é o Marco Antônio que tenta esfriar a equipe do Vôlei Renata e pede tempo. Tomara que na volta para o Campineiro que está nos acompanhando, né, que não vá um saque na rede, né? Desculpa, corneta, foi mais forte. Somos mais de 1000 no YouTube acompanhando a transmissão de Vôlei Renata e Santo André. Aqui pedido de tempo. E lá no Augusto Bauer e em Brusque, situação de momento, Macaca deu uma recuperada aí, Roger Williams. Sim, jogo aberto, 9 minutos, a Ponte troca passes agora no campo defensivo, 0-0 no Augusto Bauer, com 14 graus de temperatura. Rafael Pio. Carlão de Freitas, era de se esperar um começo de jogo assim, Carlão? Era de se esperar, né? O Brusque gosta muito do jogo aéreo, já tivemos 4 escanteios em menos de 10 minutos, a Ponte vai tentando equilibrar, ficando um pouco mais com a bola, mas o Brusque tentou emplacar aquela famosa blitz nos primeiros minutos. Vem Demian Gonçalves pro saque, levantamento, vai subir o bloqueio, ela toca no bloqueio e é o ponto do Nasser. 25º ponto, Santo André fecha o 7, teremos tie break, Marco Guarizo. Teremos tie break, teremos o Nasser, ou tivemos já o Nasser voltando pro jogo, ele pediu a última bola, ele encarou o bloqueio, colocou no chão, já tem tie break, quem venceu o jogo leva só 2 pontos, quem perder leva 1. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o tie break. E na sequência tem Ponte Preta e Brusque. Campeonato Paulista de Vôlei é na CBN Campinas. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja no site, você encontra tudo sem perder tempo, além de ofertas imperdíveis, é claro. Cerveja Heineken barril 5 litros, R$ 78,98 no Clube Good Bom. Cerveja Spaten em lata 350 ml, R$ 13,49 no Clube Good Bom. Contra filé bovino peça vácuo, R$ 36,98 quilo no Clube Good Bom. Linguiça toscana Seara, R$ 15,98 quilo no Clube Good Bom. Ofertas válidas até 15 de agosto. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Beba com moderação.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Apresentação: Rafael Pio. De volta, direto do ginásio do Taquaral. Deixa eu dar uma passadinha aqui no YouTube da CBN Campinas. O Hamilton Machado, o Vôlei Renata vai vencer. O Martim Navarro tá dizendo: muito bom jogo. Estou visualizando desde Chile. Isadora Gomes, falta só mais 3 e agora já nem falta mais, né, Isadora? Fecha o 7 o time de Santo André. Eliana Rocha, pela primeira transmissão vocês estão de parabéns. Obrigado, Eliana, valeu. A gente que esteve, né, com as transmissões do Vôlei Renata na Superliga 2021-2022, mas apenas no rádio, apenas nos 99.1 da CBN. Hoje, a partir de agora, transmitindo com imagens também no nosso YouTube. E, gente, a gente vai melhorando, viu? Essa transmissão para vocês ao longo dessa temporada. Podem ter certeza disso. Hoje, uma primeira transmissão. E a gente, sem dúvida nenhuma, agradecendo os mais de 1000 que estão com a gente nesse momento aqui no YouTube da CBN Campinas. Oi! Desses 1000 aí, eu quero mandar um abraço para quem pediu a imagem do jogo no ano passado. É verdade, Marcão, é verdade. Que coisa. O Alexandre Santos tá dizendo aqui, ó: depois de passar um trator no segundo set, vamos dar uma acordada no time. Vamos, Vôlei Renata. Valeu, Mano 2K. Ô, Mano 2K, vamos melhorar também, viu, 2K? Ele tá parabenizando aqui a nossa narração, interação, e tá falando aqui da imagem que vamos melhorar, mano. Vamos melhorar. O Tis Weber tá dizendo parabéns. Lene Silva, a transmissão está maravilhosa. Emerson Santana tá pedindo like pra galera. Roger Williams, situação de momento em Santa Catarina, Brusque e Ponte Preta, Roger. Agora impedimento no ataque da Ponte, 13 minutos e 24. Jogo equilibrado, em 0-0 no Augusto Bauer. Aqui vai começar o tie-break. Mandando um grande abraço pro Daniel Bortoleto. Web Vôlei com a gente. Acesse webvôlei.com.br e fique sabendo de tudo que acontece no mundo do vôlei. Sensacional o trabalho do pessoal do Web Vôlei. Vai começar o set com quem sacando, hein, Marcão? Vai começar com Marcos Vinícius, camisa número 10 da equipe do Santo André. Um dos destaques, né, desse time, sem dúvida nenhuma. A torcida vai ter que vir junto. Marcos Vinícius na pancada. Lazo consegue a recepção. Levantamento do Demir Gonzalez. Essa bola tá na quadra. O Felipe Brito apareceu lá no meio. Conseguiu naquele toquinho colocar na quadra do outro lado. O primeiro ponto do Vôlei Renato. 1-0, Guarizo. O primeiro ponto nesse ataque muito inteligente, tirando a força. E o Marcos Vinícius que sacou, ele é mais conhecido como Molina, viu, Pio? O pessoal do Web Vôlei, agora eu sei quem é o culpado. Eles mandaram aqui na nossa transmissão do YouTube o seguinte, Guarizo: o Web Vôlei costuma ser sinônimo de 5 sets, tradição mantida no primeiro jogo da parceria com a CBN. A culpa é do Web Vôlei, viu, Marcão? É do Web Vôlei. Torcida da Ponte fica brava com o Web Vôlei. Vem pro saque o GG. Ele solta o braço, deu recepção, é do Lazo, a pancada aqui na ponta. Na entrada de rede do Lucas Borges. E aí tem aquela vibração que é o que tá precisando, né, Guarizo? É o que faltou nos sets anteriores, né? E também a tentativa de fazer um ataque diferente, de bater uma paralela, porque dá pra ver que a defesa fecha pro meio. E deu certo essa paralela do Borges. 2-1, Vôlei Renata na frente, Lazo saca. Vem o... Oi, diga. Nesse momento, jogador Everton, camisa 7 da Ponte, numa disputa por baixo no carrinho com o Zé Matheus. Cai de forma estranha, com a perna esquerda meio que virando. Uma contusão que preocupa, ele caiu gritando de dores. Maca, nesse momento, já é até descartada pelo árbitro, que chama ambulância. Ambulância em campo no Augusto Bauer para recolher Everton. Dificilmente não será constatada uma fratura. Uma cena fortíssima do camisa 7 da Ponte, que na disputa, quando vai para levantar a perna esquerda, a perna
gruda no gramado para tirar debaixo da perna direita. A perna meio que torce. É uma cena muito forte. Dificilmente, repito, não será uma fratura na perna esquerda do Everton, camisa 7. Ambulância em campo. Jogo parado no Augusto Bauer, 16 minutos, 0-0. Meu Deus. Ambulância em campo no Augusto Bauer para retirar o Everton. Carlão de Freitas. Everton que já vinha mudando esse meio campo da Ponte. Só que é um jogador que já tem uma idade mais avançada. É uma cena aí esquecendo até o jogador, pensando na pessoa, no atleta. Triste, né, Carlão? Muito triste, uma cena forte realmente. E ele foi ali numa dividida com o carrinho. Acho que a bola, a perna dele prendeu, né? A hora que levanta, tá tudo solto. Meu Deus do céu, uma cena horrorosa. E acho que o Fecim já está no aquecimento. E infelizmente, né? O Everton que vinha se configurando num destaque, um jogador até acima da competição. E dá a entender que é uma lesão grave. A gente fica muito triste, muito... Adriana Almeida, houve maldade do adversário? Não, né, Adri? É algo de jogo, Adri? Sim, Pio. Um lance normal de jogo, próximo à lateral, uma disputa limpa. O problema foi a maneira como ele caiu e depois tentou recompor ali com o pé grudado no gramado. Pra mim, uma fatalidade. Agora, deixa eu perguntar pro pessoal do futebol. E a qualidade do gramado do Brusque? Olha, pelo menos pela televisão, não é de se reclamar. Agora eu não sei se lá mais pro atleta, né? Se mais proximamente é ruim. O estádio realmente é uma várzea, né? É um estádio que tem capacidade para 5 mil pessoas. Aliás, me soprava aqui o Fábio Scheibe, que nem pertence à equipe do Brusque, pertence ao antigo clube, né? Carlos Renault, é isso? Mas é um estádio muito pequenininho, realmente... não sei como a CBF permite futebol no estádio com menos de 5 mil de capacidade. Nesse momento chora copiosamente Everton. Os médicos estão fazendo a remoção dele para a maca. A maca vai para a ambulância já, mas ele chora, tem preocupação com a perna. É uma cena muito forte, há muito tempo nós não víamos ambulância em campo num jogo de futebol profissional. Torcemos aqui para que nada de mais grave possa acontecer, mas dificilmente não será uma lesão de grave proporção para o atleta da Ponte Preta. Meu Deus, a gente torce, a gente reza até para que dos males aconteça o menor. Voltando aqui para o ginásio do Taquaral em Campinas, 5-5, hein? Tie break disputadíssimo. Vem Marcelo para o saque. Ele solta o braço, Lazo na recepção lá no fundo e o Felipe resolve tudo. Joga no chão Felipe Brito, é o 6º ponto do vôlei Renata, 6-5, tá na frente a equipe campineira, Marco Guarizo. Ataque rápido, aquela bola pelo meio pro Felipe Brito pedindo para decidir, colocou no chão, tá na frente, 6-5. Lima, que entrou no quarto set, segue no time e vai pro saque. Vem o Lima, gostando de ver o Lima um pouco mais em quadra. Deu recepção lá no fundo. Levantamento, tentando na pancada. Ali o Molina, mas essa bola volta de graça pro vôlei Renata! E aí, meu amigo? O Lazo resolve. Ele dá aquela olhadinha se não pisou na linha, não pisou não. É o 7º ponto do vôlei Renata, abre 2 de vantagem. Obriga o Santo André a parar o jogo, Marco Guarizo. Exatamente, que lance genial. Demian Gonçalves pegou um levantamento de manchete lá no canto, lá perto da placa. Passou aqui para a entrada de rede, na altura certa, na força certa do Lazo, que arruinou a defesa do Santo André. Pontaço, coisa linda, 7-5 vôlei Renata para o jogo Marco Antônio Madeira. Renata Rondini, é aquela história, no tie break o importante é se manter na frente, 2 pontos, não importa, é pouca vantagem? É, mas no side-out tem que se manter na frente, Rei. Não, sem dúvida nenhuma, tem que se manter na frente, tem que focar para manter essa diferença e é tiro curto. Já estamos na metade desse set do tie break, é 15 pontos só, tem que correr atrás. Fazendo uma analogia, uma comparação um pouquinho com o que seria no atletismo, a gente viu um vôlei Renata hoje fazer o que o Coelho faz na maratona. Sabe aquele atleta que sai, que nem um louco para pôr um ritmo e puxar quem ele conseguir, e na verdade quem vai ganhar a prova vai controlar o ritmo lá atrás. Foi o que o vôlei Renata fez agora aqui, hoje no ginásio do Taquaral, saiu acima das expectativas por uma estreia de Paulista, chegou primeiro e segundo set, o segundo principalmente destruindo.
de repente dormiu, sumiu do jogo, desentrosou totalmente e agora tá assim, tá na base do grito, da raça. Vai ter que ser assim para ganhar o jogo dentro de casa, no grito. E que pontaço agora da equipe de Santo André. É o 6º ponto. 7-6. Vem Matoso pro saque, o levantador. Olha que bom saque. Bom saque do Matoso. E aí não teve jeito de chegar. Agora o Lazo, né, Guarizo? O saque balanceado, né? O Lazo não esperava que a bola fosse tão pra frente. E aí quando ele tentou fazer a recepção, a bola passou pelo Demian Gonçalves, que não conseguiu voltar a tempo. Um belo ace do levantador, o Matoso, que falava aqui do lado, o Lucas Semionato, para mim, disputou a última Superliga, né? O time do Santo André tá em formação, mas ponto muito bem feito no ace 7-7. Roger Williams, Ponte Preta e Brusque. Oi, Roger. Perdão, Guarizo, tava comentando aí, mas olha, só para informar, a ambulância saindo nesse momento do gramado. Jogo parado já 7 minutos no Augusto Bauer, em Brusque, Santa Catarina. Quando sai a ambulância, aplausos de toda a plateia do Brusque e também da torcida da Ponte, presente lá no sul do país. Uma cena realmente muito importante nesse momento da rodada da 24ª do Campeonato da Série B. Ambulância deixando agora o estádio. Deu para perceber o Wagner Magalhães, que é árbitro FIFA do Rio de Janeiro, conversando com o banco do Brusque, informando ao técnico Luan Carlos que o Brusque gentilmente ceda o seu departamento médico para o atendimento à Ponte Preta, caso aconteça alguma coisa com atletas da Ponte, porque os médicos da Ponte acompanham o Everton para o hospital mais perto do estádio Augusto Bauer. Outra informação importante é que o Fecim já está em campo em lugar do Everton. Fecim 20, alteração na Ponte. Jogo recomeça nesse momento com 22:40 do primeiro tempo, 0-0. E daqui a pouquinho você vai acompanhar todo o restante desse primeiro tempo e o segundo tempo na íntegra com Roger Williams, Adriano Almeida, Carlão de Freitas, Fábio Scheibe, Léo Toninho, a rapaziada toda no estúdio da CBN Campinas. Vem agora o Matoso pro saque e o time do Santo André tá na frente, Marco Guarizo. Virou de lado, mas o Matoso não sai do saque, né? Quebrando a recepção do vôlei Renata. Faz a inversão do 5-1 agora, Horácio de Léo, volta o Everaldo para a quadra, também tá por ali o camisa 20 que já tinha entrado, o Léo Lucas. Vai mexendo o treinador argentino do vôlei Renata para tentar voltar para o jogo, porque esse Santo André tá impossível. Impossível, esse é o termo. Vem Matoso pro saque. Momento que a torcida precisa jogar junto, porque o Santo André tá chegando, vem o Matoso, Alê na recepção, levantamento do Everaldo, olha que defesa, Dayan, essa bola vai voltar de graça, precisa o Molina jogar pra lá, levantamento do Everaldo lá na ponta, vem o Lazo agora, na tentativa era o Felipe Brito, tem irregularidade. Tem irregularidade na defesa, por isso é ponto do vôlei Renata, Guarizo. Acabou dando 2 toques, carregou um pouquinho a bola para fazer o levantamento. Ali o Matoso não conseguiu inverter o lance, melhor pro vôlei Renata, tudo igual, 8-8. 8-8 no tie break, Felipe Brito no saque. Que momento de tensão aqui no ginásio do Taquaral. É o tie break que você acompanha na CBN Campinas. Recepção do Molina, levantamento do Marcos Vinícius aqui na ponta, chegava por ali, conseguia virar o lance. Ele acha um espaço lá no fundo, ele explora a jogada, consegue virar mais uma, 9-8, Guarizo. O Nasser jogou tanto tempo aqui em Campinas, né, que parece que ele está treinando, que ele conhece cada atalho da quadra. Colocou essa diagonal perfeita para deixar o Santo André na frente, 9-8. Molina vem pro saque. Um dos melhores, ou se não o grande destaque do time do Santo André nesse jogo. Vai soltar o braço na pancada, deu recepção do Lazo lá no fundo, levantamento no meio de rede, agora sim. Explora o bloqueio ali, o Fonseca consegue virar essa bola, marca mais um ponto pro vôlei Renata, Marcão. Pediu a bola agora o Lucas Fonseca, conseguiu marcar o ponto, tirando do bloqueio, vai desinverter o 5-1, o Horácio de Léo. Tá voltando para a quadra o Demian Gonçalves, também tá voltando o camisa de número 4, Lucas Borges, a formação titular com o Lima, que ganhou a posição nesse set, para tentar vencer esse tie-break. Tá tudo igual, 9-9. 9-9, daqui a pouco eu quero saber da Renata Rondini, o que faz a diferença num momento como esse. Levantamento do Marcos Vini, ou do Matoso, melhor dizendo, essa bola vai direto para fora, não.
A arbitragem tá dizendo que essa bola foi dentro ou teria tido um toque ali na rede. Pegou desvio. É. Ela foi bem fora, mas teve desvio. Teve o desvio, por isso é o 10º ponto. Renata Rondini, nesse momento de decisão, lá e cá, o que faz a diferença para conseguir vencer o tie-break, Rê? Concentração. Concentração é tudo nesse momento do jogo e não pode ter um mínimo erro. Se tiver ponto do adversário, tem que ser um ponto construído pelo adversário, não por uma falha sua. E é o que o Renata está falhando nesses últimos sets. Concentração para se manter postado na defesa. E agora vira. Essa bola consegue colocar no chão e não tocou na rede, foi direto para fora, né, Guarizo? Foi direto para fora no ataque do Lucas Borges. Até abriu ali a defesa do Santo André. O Lucas tentou uma diagonal, ela foi do lado verde da quadra para o jogo. Horácio de Leu, 11-9 Santo André. E a Alessandra Cristina Chapelin tá dizendo, tô passando mal, que agonia. Roger Williams, Fecinha em campo, Everton trazendo a informação de novo para o nosso ouvinte, deixou o estádio de ambulância. Situação de momento em Santa Catarina, Roger. O lance foi aos 15 minutos, já estamos com 27 agora. Fecim já está no seu lugar, ele foi de ambulância para o hospital mais perto. Nesse momento 0-0, falta no ataque para a equipe do Brusque, que vai apertando mais a Ponte nesse momento do jogo. Vamos ver se a Ponte vai reagir bem psicologicamente. E aí vem o time do Brusque, um toque de cabeça acontece, o árbitro para o jogo, uma falta de ataque no cabeceio de bola, se ela entrou, mas o gol não valeu. Pio. Daqui a pouquinho, todo o final desse primeiro tempo e todo o segundo tempo com o Roger Williams. GG vem no saque, o levantamento é complicado do Demian Gonzalez. E aí, o Lazo resolve a parada. Era uma bola quase perdida, mas para quem tem Demian Gonzalez na rede, não tem bola perdida, né, Guarizo? Não tem bola perdida, uma jogada de Olimpíada, dos medalhas de bronze da Argentina, né, do time do Horácio de Leu. Tava o Lazo também no levantamento do Demian Gonzalez. Uma diagonal difícil, porque estava colada na rede, mas o levantamento foi na altura perfeita. Diminui o vôlei Renata, 11-10. Vem agora pro saque o Lazo, 11-10, um ponto é a vantagem de Santo André, levantamento do Matoso, vem lá na ponta o Marcos Vinícius, deu defesa, deu recepção, bloqueio do Santo André, espetacular! Espetacular o bloqueio do Santo André. O Caio tava por ali, o Marcos Vinícius também. Essa bola tá na quadra, 12-10, o Santo André tá na frente, Marco Guarizo. Marcado por um triplo, Lucas Borges, né? A bola na saída de rede não tinha para onde ele ir. Quis encarar o bloqueio, não deu certo não. Que belo bloqueio da equipe de Santo André, que tá a 3 pontos de fechar o jogo na Sersaca. O Silas Maurício tá perguntando, cadê o Barreto? Tá no banco. No banco. Tá no banco. Levantamento. Olha o contra-ataque, pode marcar o 13º. Agora o bloqueio é de Campinas. O bloqueio é do vôlei Renata. No momento, Renata Rondini, mais importante, porque se Santo André faz o 13º, aí um abraço, Rê. Foi o bloqueio do respiro, sabe aquele momento que tá na UTI ali, quase indo, deu o respiro. Agora tem que ser 100% em quadra, 100% mesmo. Igualar e partir pra cima, porque o Santo André tá voando nesse momento, confiança tá lá em cima. 12-11 o jogo. Ah, não. Vai, Guarizo. E olha que não teve a torcida dando aquela secada com o que na verdade é para empurrar, mas acaba atrapalhando, né? Tirou demais o peso da bola, tentou surpreender o ataque ali, mas acabou tirando a força o Lucas Fonseca. 13-11 para o jogo, Horácio de Leu, depois desse erro de saque. É aquela coisa, Rê. O Lucas vai pro saque, ele tira o peso da bola. Num saque, se você força, ainda joga na rede, ok, você forçou. Agora, tirando o peso dele, quebrou. Hã? Não dá, Rê, não dá pra errar nesse momento uma bola assim. Não, errar nesse momento é realmente cravar a derrota num jogo que tinha tudo para fazer 3 pontos dentro de casa e depois de um bloqueio daquele, ressurgindo num jogo, trazendo para o lado de cá de novo a esperança de que é possível fazer um bom jogo, finalizar ainda um tie-break, buscar esse resultado.
sendo que ele sacou fortíssimo em fundo de quadro o jogo inteirinho. Tirar o peso da bola nesse momento é um pouco do nervosismo de final de jogo, de tie break, de ver o adversário reagindo. E aí o erro aconteceu. 13-11 no placar, tem que concentrar e buscar. Outro erro quase. E olha lá, o Lazo tem que passar de presente essa bola. Levantamento lá na ponta, sobe o bloqueio. O Caio consegue ajeitar. Vem a equipe do Santo André dar de presente. Levantamento do Felipe, ele vai na saída de rede. Bloqueio do Santo André. Tem triplo 7 point a equipe andrense. Vem pra cima pra fechar o jogo de virada em 3-2, Guarizo. Um bloqueio que foi um nocaute, né? Tá no Marcelo ali, o camisa número 11. A bola bateu no rosto do Frank e ainda caiu no chão. 7 point, match point. Trave. Vem pro contra-ataque. Levantamento. Essa bola tá no chão. Essa bola tá no chão. É mais um ponto para a equipe do vôlei Renata. 14-12. 14-12. Lucas Borges. Lucas Borges. Foi ele no terceiro set. Ai, Lucas, não apronte. 14-12. 2 pontos a vantagem do Santo André. 2 pontos a vantagem do Santo André. É a CBN Campinas trazendo o Campeonato Paulista de Vôlei para você. Ao vivo, direto do ginásio do Taquaral. Santo André a um ataque de fechar o jogo. Daqui a pouco tem Ponte Preta e Brusque. Na sequência, Roger Williams com todas as emoções de Macaca e Brusque. Vem Lucas Borges, deu defesa complicada. Olha o levantamento, Demian Gonçalves. É ponto do vôlei Renata. Não. Ué. Teve toque na rede, ele tá dando ponto do Santo André que vence o jogo, Guarizo. Isso, foi a marcação do árbitro de baixo, toque na rede da equipe do vôlei Renata, vitória de virada do Santo André, 15-12, 3-2. Marco Guarizo, até a próxima, Marcão. Um abraço. Renata Rondini, não pode perder pro Santo André na estreia, até a próxima, Rê. Não pode. Boa noite pra vocês, boa jornada pessoal da Ponte Preta. Obrigado a todos que estiveram com a gente aqui no YouTube da CBN Campinas. Agora direto e reto, Augusto Bauer, Brusque, Roger Williams, Adriana Almeida, Carlão de Freitas, Léo Toninho, Fábio Scheibe, Ponte Preta e Brusque. Obrigado a todos, até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples. goodbom.com.br. Compre online, receba em casa ou retire na loja. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br.